Tá começando mais um episódio do For Head Podcast, o seu podcast de head para head. Eu sou o Matheus Almeida. E eu sou o Diego Navarro e hoje estamos com dois participantes especiais aí junto conosco. Um casal de empreendedores. Pelo pouco que eu sei, tem uma história incrível. Estamos aqui com o Gustavo do Vale, fundador e empresário da do Vale Barbearia, ex-frentista e hoje dono de uma das maiores barbearias da cidade de Londrina. Junto com sua esposa Mayara do Vale, CEO da do Vale Barbearia, e abandonou a psicologia para empreender ao lado do Gustavo. Bora lá? Bora lá. Gustavo e Mayara, pra gente começar aqui, eu já quero começar chutando a porta já. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês de qual que é o maior case de sucesso na vida de vocês dois. Cara, sem sombra de dúvidas hoje pra mim, né? Pra mim, eu acho que acredito pra Mayara também, eu acho que é a do Vale Barbearia, né? Que é a nossa empresa que a gente tá nela faz algum tempo já, né? Se eu não me engano, são 7 anos, né? E a gente empreende mais algumas frentes, mas hoje a do Vale Barbearia, pra mim hoje, sem sombra de dúvidas, assim, é o nosso case de sucesso, com certeza. Pô, cara, sensacional. E agora já pegando um gancho do que o Diego falou, conta pra gente um pouco da história de vocês. Você como ex-frentista e você que abandonou a faculdade pra tá começando aí o empreendimento. Então, cara, a história, ela é bem, né? Eu costumo dizer, acho que ela até é muito louca, né? Assim, eu não sei se eu voltasse no tempo, eu não sei se eu teria coragem de fazer, né, o que eu fiz, né? Que na época eu era frentista e eu decidi fazer um curso de barbeiro. Na época, minha mãe não me apoiou, né? Meu pai não me apoiou muito assim também. E eu comentei com a Mayara, né, a ideia de fazer o curso de barbeiro, que na época era minha namorada, né? E o porquê que eu tive a ideia de fazer o curso, né? Eu trabalhava de frentista, eu tinha uma vida assim, tranquila, né? Eu tinha uma Titanzinha lá na época, eu tinha um carrinho também, né, uma saveirinha ali também na época e tal. Eu tinha, se eu não me engano, uns 22 anos. Acho que eu tinha 21, 22 anos. Então eu já tinha meu carrinho, era simples, mas era meu, né? Eu tinha, né, a minha motinha ali era simples, mas era minha. Mas eu sempre fui um cara que eu fui muito ambicioso, né? Eu lembro que eu trabalhava ali no posto e eu era muito sonhador até, assim. Eu lembro até da minha mãe falando que eu era sonhador, né? A galera que trabalhava ali comigo, os outros frentistas. Eu falava assim, chegava algum cara com algum carro massa lá assim, eu falava, mano, um dia eu vou ter um carro desse, velho. Um dia eu vou ter um carro desse. Chegava alguém com uma moto massa, um dia eu vou ter uma moto dessa. E eu lembro que a galera falava assim pra mim, cara, se alguém der um carro desse pra gente hoje, a gente não consegue nem manter, velho. Porque o que a gente ganha hoje aqui não paga nem o IPVA do carro. Total. E é real, cara. Só que eu acreditava que ia dar, né? Não sei se era sendo frentista ou não, provavelmente não. Mas eu acreditava muito nisso. E eu lembro que eu cortava cabelo, né, com um rapaz, e eu comecei a analisar algumas coisas, assim, né? Esse rapaz morava também na mesma rua da casa da minha família, da minha avó. E eu comecei a analisar algumas coisas, assim, e tal, né? Tipo assim, só pra vocês terem uma noção, era na mesma rua, né? Na minha casa, da minha avó ali, né, da casa da minha família, era uma casa que ela era muito, muito simples mesmo, assim, sabe? Tipo, não tinha reboco na parede, quando a gente era pequeno, assim, não tinha reboco na parede, era aquele monte de criançada, tal, aquela loucura. E a casa dele já tinha piscina, né? Então, tipo assim, olha pra você ver a diferença, né? A discrepância que era. Então, assim, eu comecei a analisar, assim, então eu já tinha um olhar de que, tipo assim, sem querer, eu acho que eu já acreditava que essa parada de cabeleireiro, de barbearia, daria certo. Mas nunca tinha passado pela minha cabeça em ser barbeiro. E lá no posto, né, vou explicar isso pra vocês de forma rápida, só pra vocês entenderem, a galera que tá assistindo aí também. Geralmente o frentista, né, ele trabalha a carga horária dele normal, só que o domingo ou o feriado ele trabalha por fora, ele recebe por fora. E era um dia que eu mais gostava de trabalhar, porque eu lembro que eu trabalhava, se eu não me engano, aí umas de 12 a 14 horas por dia, e eu ganhava R$140 mais uma marmita. Então eu adorava trabalhar o domingo, né? Porque, tipo, pô, velho, R$140 por dia... o dinheiro ali. Era muito legal, cara. E eu adorava o meu trabalho, eu sempre fazia muito hora extra, né? Eu lembro de já ganhar mais do que o meu pai, né? Mesmo como frentista, eu já ganhava mais do que o meu pai. E aí esse barbeiro foi lá no posto, e eu lembro que ele chegou com um carro, assim, tipo, bem bacana na época, assim, e tal, e eu fiz uma brincadeira. Ele já tinha falado algumas vezes pra mim, por que você não faz o curso de barbeiro e tal? Por que você não vem pra barbearia? E eu achava que pra ser barbeiro tinha que ser uma coisa que passava, de pai pra filho, sabe? Meu geração pai de geração. Geração em geração e tal. É o mais comum, né? É o Podemos mais comum, dizer né? assim. Igual eu sou o primeiro barbeiro da minha família. Caraca, que legal. E o que acontece?
ele pegou e me falou algumas vezes, mas eu nunca tinha levado essa ideia pra frente. Mas eu já tinha aquela visão que, tipo assim, pô, o cara tem uma vida estável. A mãe dele já era cabeleireira, ele era barbeiro. Dava pra ver que desde pequeno eles tinham uma vida totalmente financeira diferente da nossa. E aí, nesse dia, ele fez uma brincadeira. Ele chegou, né, e falou assim... Falei, pô, Pedrinho, que carro massa, hein, velho? Tá ficando rico, né? E ele pegou e fez na brincadeira também, ele falou, cara, falei pra você fazer o curso de barbeiro, que foi onde eu peguei e falei pra ele assim, falei, cara, mas hoje eu já ganho muito bem aqui, cara, igual hoje, ó, eu tô ganhando R$140, velho, mais uma marmita, quem que ganha isso? E ele fez aquela brincadeira, né, ele falou, isso aí eu ganho numa hora de serviço. Putz. Daquele dia em diante, velho. Mudou eu fiquei fazendo aquelas contas de padaria mesmo, assim, né? Falei, pô, velho, se esse cara ganha R$140... em uma hora de serviço, né? Se ele trabalhar 10 horas, R$1.400 por dia, né? Se ele trabalhar 10 dias, 14 mil. Se ele trabalhar 20 dias, 24... Lavou a égua, né? E eu aqui me orgulhando de um dia. 140. E por que eu acreditava? Eu falei, ele deve ganhar tudo isso mesmo, porque, tipo, já tinha um carro muito massa, tinha uma moto muito massa, né? Tipo, a casa do cara já tinha piscina. Eu falava, velho, eu acho que ele ganha isso mesmo. Né? Eu acho que é verdade. Só que daí quando a gente começou, que eu acabei o curso, que eu montei a barbearia, eu vi que não era bem assim. Aí começa os desafios, né? Aí começa os desafios. Aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Pô, que legal. Muito massa. Gostaria de fazer uma pergunta e entender quais foram esses desafios que vocês começaram a enfrentar e se vocês já estavam namorando junto, como que foi vocês juntarem e, tipo, ter as ideias ali pro empreendimento de vocês? Já começou antes de abrir, né? Porque o Gustavo terminou o curso, daí ele falou assim, amor, eu quero montar a minha barbearia, né? Eu falei, vamos montar. Daí a gente foi atrás de ponto e tal, a gente buscou os lugares e tal. Daí, um mês antes da gente abrir a barbearia, a gente já tava, né, correndo atrás, já tava vendo o espaço. Se não me engano, a gente já tinha até escolhido já o local, né? Daí eu fui mandado embora, que eu trabalhava de vendedora no Catuaí, né? Daí, falei assim, eu lembro que eu mandei mensagem pro Gustavo, eu liguei, falei assim, amor, acabei de assinar meu aviso aqui, né? A loja vai fechar e vou estar desempregada. Dele, nossa, meu Deus do céu. Então, nós não vamos poder mais abrir a barbearia, que não sei o quê. Daí eu falei, não, amor, a gente vai continuar com os mesmos planos, eu vou te ajudar. E... a ideia inicial, assim, na verdade, era ele continuar no posto. Ele ia trabalhar das 6 às 2 da tarde. E depois ele vinha pra casa, só engolia uma comida e ia pra barbearia até o final da noite. Fazer né? o negócio acontecer. Isso. E a ideia foi bem essa mesmo. O que eu pensei? Falei, o que eu tenho de salário, porque eu já tinha, né, minhas continhas pra pagar. A gente pagava um apartamento. E eu tinha até aquela ideia assim, barbearia, ela se pagando tá ok, ela nem precisa dar dinheiro. É porque eu tinha acabado de sair do curso, então eu não sabia cortar cabelo direito também. Falei, vai ser um aprendizado pra mim, né? E eu trabalho até as 2 da tarde no posto. Depois das 2, né, eu vou pra barbearia e vou cortando os cabelos. Só que igual a Mayara falou, com quanto tempo mesmo? Um mês antes eu fui mandada embora. Um mês antes a Mayara foi mandada embora. Aí beleza, a gente foi, né, montamos a barbearia. Daí pra começar assim, a gente não tinha grana pra investir, né? Eu e o Gustavo saiu pra pegar pallet na rua, assim. Vamos pegar pallet pra usar de decoração. Não tinha dinheiro pra comprar um quadro na rua, na parede. Foi tudo no improvisado. Foi tudo no improviso. Daí, assim, a sala não tinha massa corrida, era textura. Era textura. Daí, tipo, a gente pintou lá do nosso jeito lá. E daí, o que aconteceu? A gente resolveu montar a barbearia de frente pro maior barbeiro do bairro. Né? Olha que loucura. Não, já chegou desse jeito já. Assim, os dois pés na porta, né? E chegamos cobrando o mesmo valor do cara. Daí a única Muito diferença bom. é que assim, não, né? A gente não é bom igual ele. Então a gente vai dar uma cortesia, vamos dar uma cervejinha ou um refri, né? A gente também, Diferencial né? ali. A gente não vai ser... legal. a gente não vai ser pilantra de cobrar R$15 no corte na frente do cara, Porque eu achei chato, né, abrir na frente. Tipo, imagina o cara cobra 20, eu abro a 15. Pô, Isso. minha ideia não foi abrir pra... Igual acontece muito no nosso ramo hoje, geralmente o cara tem uma barbearia, aí tipo, vamos supor, o corte lá é 50 na barbearia. Aí ele vai e fala, vou abrir na frente e vou cobrar 40 pra quebrar aquele cara. Não, a gente nunca teve essa ideia. a gente não eu vou abrir ali pra mim ele, ganhar né? dinheiro também, né, meu? Sim. A gente sempre falou que o sol brilha para todos, né? Sim. E antes até a gente abrir a barbearia, o Gustavo foi lá, conversou com o Daniel,
Que daí depois, nossa, virou super amigo, afiava nossas tesouras. Me ensinou a e tal. cortar cabelo, cara. Pô, Me teve ensinou, uma me chamava vez- lá, eu tinha Legal. dúvida, ele me chamava lá e... Não, e teve Pô, que uma legal. vez que acabou a energia só do nosso lado da avenida. E do lado deles não acabou a energia. E as nossas maquininhas era tudo de fio, né? Na tomada e tal. E a gente sem energia, com os cabelos dos clientes pela metade. Daí eles viram, o Daniel viu, ó, o Gustavo, ó, trouxe aqui a maquininha pra vocês. Essa aqui é assim. Pô, que legal. Que é sem fio e tal, É que na época sem era fio, outra realidade. Pra e mim, a uma máquina sem fio bateria, era né? muito mais pra caro. vocês né? conseguirem, né, terminar de trabalhar e até a energia voltar. Então, assim, a gente criou uma amizade muito legal. Que Na legal. verdade, o Gustavo, ele tem um dom, assim, ele conversa muito bem com as pessoas, ele tem um carisma, ele consegue cativar as pessoas, sabe? Ele, nossa, todo mundo gosta de estar perto, sabe? De conversar, de sentir a energia que ele tem, sabe? E a humildade, assim, a humildade dele. E ele é parceiro, assim, ele é Pô, que legal. encantador, Sim. né, amor? Todo mundo é apaixonado por você, inclusive eu. Mas é bem isso, o pessoal gosta muito do Gustavo e criou essa amizade muito legal com o Daniel. E eu acho que esse foi, tipo assim, um dos nossos diferencial, porque eu tinha alguma... Nunca, na minha família, nunca teve ninguém que empreendeu. Eu fui o primeiro, né? E, assim, por eu acreditar muito na parada, tipo assim, a sala não era boa, cara. Não era a melhor sala que tinha ali no bairro. Ela era mais barata. E foi a que a gente conseguiu alugar, né? Mas eu... Cara, hoje eu vejo isso. Mas na época, velho, pra mim era a melhor Era sala a melhor que tinha, sala. velho. Tipo assim, eu não via dificuldade nas coisas, sabe, velho? Tipo, eu não tinha dinheiro pra passar a massa corrida, daí eu passei a textura pra dar uma Uma disfarçada. e eu falava, pô, meu, olha que sensacional, velho. Dava um Não, hoje eu olho e eu jeito, falo né? assim, meu Deus, que bosta, velho. Só que na época eu falava assim, nossa, velho, que massa, né? E o Gustavo sempre foi assim, ai, tá faltando alguma coisa, né, amor? Você sempre falava assim, tá faltando alguma coisa. Sim. A gente saiu pra pegar esses pátios porque não tinha dinheiro pra colocar um quadro na parede, velho. Tipo assim, eu precisava colocar um... Não tinha como decorar a barbearia. Na época, se eu não me engano, eu acho que eu tinha um cartão de crédito com limite de 2.000. A Mayara tinha mais um cartão de crédito com limite de mais uns 3 ou 4 mil reais. E a gente começou a barbearia dessa maneira aí, cara. De forma simples, né? Muito simples mesmo. Só que eu conseguia ter uma visão, né? O que eu comecei a pensar? Eu falei, meu, na minha família nunca teve ninguém que empreendeu. Então eu não sei nada de empreendedorismo, cara. Então sabe quem que foi a minha referência pra mim? Foi o meu patrão, quando eu trabalhava no posto, Pô, que legal. né? Porque eu comecei a pegar algumas ideias de lá, porque eu falava, pô, velho, a gente era simples, né? Mas a gente tinha organização. A gente tinha horário pra abrir e tinha horário pra fechar, né? O primeiro dinheirinho que foi sobrando, cara, a gente foi e colocou um uniforme, uma camiseta na barbearia, né? A gente ia usando essas estratégias, então, tipo assim, tudo sempre que dava eu vinha melhorando com isso. E eu tinha a noção também que eu não cortava cabelo bem. Porque assim, eu fiz o curso de barbeiro, eu cortei, sei lá, uns 8 cabelos no curso, e meu professor falava assim pra mim, pô, cara, tu é o melhor aluno da turma. Mas eu acho que ele falava isso pra todo mundo que tava ali. Eu acho que ele falava pra todo mundo, ó, meu, você é bom, você é bom, você é... E eu falei, meu, o professor tá falando pra mim. Ele falava pra mim, você tá cortando melhor que eu. E eu falei, Será? cara, não, eu acreditei. Eu falei, meu, eu já vou montar a minha barbearia então e vai dar tudo certo. Só que depois que eu abri a barbearia e eu fui lá conversar com o Daniel, eu começava a chegar lá, eu via a qualidade de corte de cabelo que ele entregava, eu falava, pô, velho, eu não entrego isso. E eu tinha noção que não ia ser da noite pro dia que eu ia ficar bom. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a atender o meu cliente muito bem, cara. Enquanto eu não ficava bom, eu comecei a estudar pra me melhorar cada vez mais. Eu almoçava vendo vídeo de corte de cabelo, muito, eu né? treinava. Eu ia no domingo, né, com a barbearia fechada, eu chamava 2 amigos meus, cara, vamos lá que eu aprendi uma técnica nova, eu quero treinar. Eu sempre treinei muito, né, pra mim ficar bom no corte de cabelo. Mas enquanto isso, eu dava um bom atendimento. Né, porque eu lembro que lá no posto, cara, quantas vezes, cara, eu lembro de estar abastecendo um carro, né, e ter uma fila, assim, né, no posto geralmente tem 4 bombas. Na minha bomba, tipo, às vezes fazia fila ali, assim, né, e às vezes lembro de um episódio que meu patrão chegou e falou pra galera, né, pô, vai pra outra bomba. Vem pra outra bomba, né, o cliente, não, eu gosto que ele me abastece. Até um dia meu patrão chegou em mim e me perguntou assim, meu ex-patrão, né, Gustavo, quando você coloca combustível no carro, rende mais, velho? Aí eu falei, não, cara, ele falou, mas a galera gosta de abastecer com você e o combustível é o mesmo das bombas. Né, e ele perguntou isso pra um cliente, e um cliente falou, não, cara, que toda vez que eu venho aqui,
né? Ele joga uma água no para-brisa, ele não pergunta se eu quero que lava, né? Ele não pergunta se eu quero que vê o óleo, ele chega e fala, pô, você não destrava o capô pra mim? Né? Já com vontade de fazer, né? O ato de servir ali, né? Sim, então eu trouxe isso pra dentro da barbearia. E eu acho que isso que fez a gente E a alegria e a crescendo. leveza, né, amor? E a alegria e a leveza. Tipo, parece que nunca teve tempo ruim, assim, sabe? Pô, nunca legal. teve tempo ruim. Sempre levando o cliente no centro. Sempre Né? levando o cliente, sempre, A gente- sempre. E tirando foto, né? E tirando E foto. tirando Sempre foto. foto Tirando A dos gente tem clientes. um lema lá na empresa, que inclusive foi o Diego que criou, que é os 3 R's, né, Os Diego? 3 Como que é? Rs. Cara, é um dos nossos principais pilares ali da empresa é o relacionamento. Porque a gente sabe que só por resultado você não fideliza, você não retém o cliente. Mas o relacionamento, você tratando ele de maneira diferente e colocando como primeiro lugar, ele acaba retendo, ficando mais tempo com você na sua jornada ali Sim, de verdade. vida, querendo ou não, de empresa. Ele vai sempre estar comprando mais contigo. Então, é um dos pilares que a gente mais valoriza dentro da empresa é o relacionamento. Por isso Sim. que é os 3 R's, né? É o resultado e relacionamento igual retenção. Sim, isso é muito legal. E o cliente, cara, né? Eu lembro que quando eu trabalhava lá no posto, né? Que eu era tava do outro lado da moeda, né? Que eu era o funcionário. Eu falava assim, às vezes, meu patrão, aconteceu alguma coisa, eu falava, pô, mas o cliente tá errado. E ele falava pra mim assim, não, o cliente sempre tem razão. E quando eu fui montar a barbearia, eu falava assim, coitado, velho, o dia que for eu for o dono, eu quero ver Não quem vai que vai ser ter. assim. É eu que vou ter razão. É, Acho que era não manda assim, ele, igual sei assim. lá, vai se fuder. Meu cliente, aqui é meu. Minha e, empresa, né, minhas regras. Cara, e hoje, que eu tô do outro lado da moeda, né? Às vezes a gente tem algum colaborador, né? Tipo, a gente sabe, né, velho? Tem aquele cliente que é Aham. difícil, né, cara? Só que um dia até cheguei lá com a equipe, batendo um papo com a nossa equipe, eu falei, meu, fala pra mim aí o nome de uns clientes aqui que você acha que é massa demais, velho. Pensa que a gente atende, hoje a gente deve atender mais ou menos aí, com essa loja nova, mais de 2.000 clientes por mês. Mais de 2.000 Caramba. atendimentos, né? Tem cliente que vai mais de uma vez e tal. Mas vamos colocar aí que vai umas 1.500 pessoas por mês na barbearia. Diferente, né? E eu falei assim pra eles, cara, fala pra mim aí os clientes que você acha massa aqui. Aí um lá falou o nome de 5, outro falou mais 5, outro falou mais 10. Aí eu somei e falei, velho, ó, deu 50 clientes aqui. Se nós for atender só os caras que é legal, velho, nós vai atender esses 50. E aí, velho? A conta não A fecha, conta não né? fecha, velho. Então, assim, aí, agora eu entendo essa parada de, tipo assim, o cliente sempre tem razão. Então, a gente hoje na Do Vale Barbearia, tudo que a gente faz é pensando no cliente. Né? Tudo que a gente faz é pensando na comodidade do cliente. Né? Desde a hora de... Quando a gente vai ver um ponto para alocar, tem que ser de fácil acesso, tem que ser, né, fácil de chegar fácil, tem que ter estacionamento na frente, né? Tem que ter toda essa cordialidade, porque o cliente, hoje, ele não vai na barbearia pelo corte de cabelo só. Ele vai pela facilidade, né? Igual vocês trabalham bastante bem essa parte do marketing. Essa semana, sempre eu que cuido do marketing na barbearia. E a gente tava, né, pensando, que tipo de anúncio que eu tenho que fazer para atrair cliente aqui pra barbearia. Cara, sempre eu me pego nisso, né, cara? E é difícil, velho. É difícil, né? Eu achava que o cliente vinha na minha barbearia pela estrutura. Eu achava que meu cliente vinha na barbearia pelo corte de cabelo. Eu achava que ele vinha por essas coisas, cara. E essa semana eu descobri que não é por nada disso. Porque ele não sabe como é que é o corte de cabelo se ele ainda não veio. Ele não sabe como é que é a estrutura se ele ainda não veio. Então, cara, ele vem porque é fácil. O cliente novo, ele chega na barbearia porque é fácil. Então a gente, né, tenta trazer toda essa facilidade pra ele. Pô, que legal. Queria já pegar um gancho, aproveitando que você falou dessa parte de marketing também. Pô, tem várias perguntas, acho que o Diego também tem várias coisas para perguntar, mas queria pegar esse gancho aí do marketing. E hoje ali na empresa a gente atende diversas empresas ali que tem um problema de não saber exatamente o valor do marketing para o negócio, né? Então, pra gente é muito simples, que você precisa estar presente em todos os canais ali, você precisa fazer um trabalho bem feito ali de mídia paga, só que a gente vê que a galera ainda não tem esse nível de consciência, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com o marketing, o quanto que foi importante para vocês estarem presentes nos anúncios, estarem presentes ali no digital. Cara, eu acho que hoje sei lá, cara, é mais, eu vejo o marketing como mais uma empresa, né? Hoje a gente sem ele, assim, hoje é a maneira que a gente consegue colocar cliente pra dentro, né? Hoje, o que mais coloca cliente novo pra dentro da barbearia é o Google, né? Legal. Depois é a nossa fachada, né? Só que o Instagram, eu acredito que ele auxilia no Google. Eu acho que às vezes a gente fica, né, martelando o cara ali, aparecendo pra ele ali no Instagram. Sim. E daí quando ele precisa, ele procura alguma barbearia,
Aí ele, tipo, pô, ele já me viu uma vez, daí depois ele vê Do Vale Barbearia no Google. Eu acredito. Essa é a estratégia que a gente usa, né? Tanto que quando a gente vai subir uma campanha assim, eu não segmento muito, não. Eu subo por alcance, que eu só quero ser visto, Agora. pra depois pegar ele no Pô. Google lá, né? Legal. E também toda a parte da estrutura, assim, né? Do marketing em si. Se a gente abre o nosso Instagram hoje, vocês já viram, né? Como que é o nosso Instagram da barbearia. E desde o começo, quando a gente começou a barbearia, o Gustavo já postava fotos. Ele sempre postou fotos, né? E para mostrar como que era o nosso trabalho, mostrar os cortes de cabelo, mostrar um ambiente, para quem tá de fora conseguir ver, né? Como é que é também. Então, assim, e a gente tem uma evolução também. No começo era só foto de... A gente brinca que é foto de orelha, né, amor? É que era só aquelas fotos mostrando o corte de cabelo, assim, só o cabelo, né? Foto de orelha. Foto de orelha. Eu brinco assim com meus barbeiros lá, porque teve uma época que eu queria ficar tão bom no corte de cabelo, e daí depois que eu tava bom, eu queria mostrar pra galera que eu era Você bom. tava bom. Só que depois de um tempo eu fui entender, cara, que o cliente, ele não entende o que é um corte de cabelo, né? Degradê 3 tons. Um degradê 3 tons, é um low fade. Ele não, hoje os clientes estão entendendo, né? Hoje eles entendem Hoje mais. tá mais sofisticado, Então né? eu vi que eu comecei a atrair muito barbeiro, né? Então, tipo, tinha muito barbeiro vindo no meu perfil, né? Tanto que daí que eu comecei a dar meus primeiros cursos de barbeiro, porque o barbeiro começou a ver. Aí foi onde eu comecei a pensar, falei, pô, cara, se eu tô postando conteúdo pra barbeiro e eu tô atraindo barbeiro, eu tenho que começar a postar conteúdo pra cliente, porque eu quero que cliente, porque o barbeiro não ia cortar cabelo comigo, mas eu vendi o curso pra ele. Então foi legal e não foi, mas depois que eu consegui entender, né, que tudo é importante, né, que no meu Instagram da minha barbearia eu tenho que ter foto da estrutura, eles têm que conhecer a minha equipe, eles têm que conhecer a minha recepcionista, eles têm que saber onde fica a barbearia, né, entender o que o cliente gosta de ver, né, tanto igual o meu público é homem, né, e homem, acho que não tem um homem que não gosta de Porsche, né, e eu sou fã da marca, né, apesar de não ter um, né, mas se Deus quiser, vou ter. Vamos ter. E eu sou... Então, assim, lá você vai ver todo tipo de conteúdo que é coisas que o meu público gosta de ver. Não o que eu gosto de ver. Total. Depois que eu comecei a entender que eu tenho que pensar como o meu cliente pensa, né? Aí eu consegui, né, extrair um resultado um pouco melhor. É legal a gente entender como que foi a escala da barbearia também, como que vocês... Porque a gente ficou muito ali no começo, né? Sim. Mas como que foi... Pô, hoje vocês têm 3 barbearias, né? Como que foi isso? Como que foi sair ali da lojinha que vocês estavam, da barbearia que vocês estavam e conseguir imprimir a marca de vocês? Qual que foi essa trajetória e os desafios? Não, perfeita essa pergunta. Inclusive, eu acredito que deve ser uma dúvida de vários donos de barbearia, Sim. porque eles não... Provavelmente tem a Como loja que é a hora de deles expandir, e né? como expande. E eu faço. Pô, legal. Então, cara, essa pergunta ela é bem bacana, né? E foi assim, vou tentar unir a pergunta dele, já respondendo também a sua. Fechou. Como que funciona? A gente começou a barbearia, igual a gente falou, de forma bem simples, né? E eu não tinha essa ideia de... O que eu queria, cara? Vou montar minha barbearia, né? Vou começar a cortar uns cabelos ali. Eu nem pensava na Mayara, né? Comigo ali de começo, assim. Daí a ideia foi o quê? Foi tipo, eu vou começar a cortar uns cabelos. Não tinha essa parada de empreender, assim. Pra mim, tipo, eu queria cabelo no chão, dinheiro na mão. Né? Cabelo no chão, dinheiro no bolso, né? Então eu queria cortar cabelo. E é isso que eu juro pra você que eu não imaginava que a gente ia chegar no tamanho que a gente chegou. Só que assim, foi acontecendo, cara. Né? Foi acontecendo, eu comecei a cortar uns cabelos ali e tal. Só que sempre tendo aquela ideia de melhorar, né? Então, assim, eu já visualizava uma barbearia, né? Com uma cadeira top, um ambiente top, massa corrida, ar-condicionado, né? Melhorar pro meu cliente. Mas não melhorar a tal ponto de a gente vir crescendo. E a gente veio fazendo essas melhorias aos poucos. Um pouco tempo a Mayara começou a cortar cabelo comigo. E eu tinha aquela visão um pouco mais burra, né? Vamos dizer assim, né? Que eu pensava que eu queria cortar cabelo, eu não queria mudar nada. E a Mayara começou a cortar cabelo comigo e tal. Começou a cortar cabelo, me ajudar ali na barbearia. E ela começou a trazer essas ideias de empreendedorismo. Né? Então eu costumo dizer que eu sempre tive a coragem e a ideia. Vou montar uma barbearia. Eu vou fazer isso. Né? Eu tive essa ideia de fazer isso. Só que na minha cabeça eu trago a ideia e ela vem, né, lapidando. Executando ali. Tanto que foi uma briga danada, cara, a gente profissionalizar um negócio. Eu tive a ideia da barbearia. Tanto que eu falo que hoje eu levo, né, a fama de ser o Gustavo Do Vale, o proprietário da Do Vale Barbearia. Mas eu costumo dizer para os meus amigos que hoje 70% do negócio é a Mayara. Só que ela fica mais nos bastidores cuidando dessa parte. Eu trago aquela ideia toda maluca e jogo na mão dela. E ela, Socorro, né? Deus!
Socorro, Deus. Igual eu vim, trouxe a ideia da barbearia e tal. E na época, cara, a gente abriu e começamos a cortar cabelo. Acho que não tinha alvará, não tinha nada. Alugamos uma sala ali, coloquei uma cadeira, um espelho e pau na E máquina. voltando a falar do começo dos desafios, né? Eu fiquei desempregada um mês antes de abrir a barbearia. Então, né? Eu ia estar focada só na faculdade, que eu estudava de manhã, e na barbearia. E o Gustavo, depois de 13 dias com a barbearia aberta, ele também foi mandado embora. Putz, eu achei que você tinha ficado um tempo ali Não. com... Não, essa era a ideia, mas Não. daí eu fui mandado embora. Então, né? daí a gente se viu assim, opa, peraí. Agora fodeu. Primeiro mês foi o que eu de pensei. barbearia. Ou vai ou vai. Primeiro mês de Aí barbearia. foi o primeiro all-in da vida. Primeiro mês de barbearia e agora? Estamos desempregados? Não, vai dar tudo certo. Nosso seguro-desemprego vai bancar as contas que nós já temos. E nesses 5 meses a gente vai Fazer se virar. virar. Vamos se virar. Daí, deu um tempo assim... O que aconteceu? Só o Gustavo cortava, né? Só que antes de abrir, né? O Gustavo falou, não, vou comprar uma cadeira, um espelho. Eu falei, amor, coloca 2. Mas não sei por quê, porque eu falei... Eu não tinha intenção de começar a cortar cabelo, mas eu falei, coloca 2 E espelhos, eu 2 coloquei cadeiras. 2, né, meu? Tipo, beleza. Daí, ele comprou uma cadeira e um lavatório. E daí, com esse lavatório que a gente comprou, a mulher queria descartar uma cadeira de salão de feminino, sabe? Aqueles pretinhos, assim, bem simplesinho. E daí, a gente pegou também e ficou, né? Tava com o pé até quebrado. Tava com o pé a quebrado, cadeira, meu pai consertou. Daí, tá, a gente deixou lá pra, né, pelo menos ter. E nosso sonho era ter aquelas barbearias de chão quadriculado, sabe? Preto e branco, assim. Nossa. A gente não tinha Era o dinheiro sonho, pra trocar velho. todo o piso. A gente fez o quê? Comprou um tapete, um pedaço de tapete Um pedaço de quadriculado. tapete. Um pedaço. Não foi nem um tapete, um pedaço. Se vocês verem lá no início lá da barbearia, vocês vão ver umas fotos assim. E daí essa cadeira quebrada, primeiro ficou ali meio só de decorativa ali e tal. Daí eu ajudava o Gustavo pra receber e tal, limpava. Daí teve um dia, começou a chegar muito cliente e atendia só com ordem de chegada. Eu sentada assim no sofá, olhei pro lado, olhei pro outro. Tinha 4 clientes esperando e eu sentada, olhando o Gustavo cortar cabelo, né? Eu falei, amor, isso tá errado, eu tenho que te ajudar, né? A cadeira tá aí. Daí eu comecei a cortar cabelo também pra ajudar ele. E daí foi vendo essas dificuldades, mas na loucura. E depois que a gente terminou o seguro-desemprego, a gente abriu o nosso MEI, foi regularizando essas partezinhas, né? O escritório que eu tinha era uma prateleirinha lá no fundo, uma caixa de fruta também. A Maiara, ela era mais organizada. Eu achava que era tipo assim, cortar cabelo, né? Eu tava Já tendo era. cliente, cortou o cabelo, já era. Daí a Maiara começava a pegar no meu pé nessa questão da organização. Ela falava, pô, meu, né? Você tem que ter um fluxo, nós temos que ter um fluxo de caixa. E eu, Pô, legal. porra, é Tem que essa, velho? organizar, Fluxo de entrada caixa, e que é isso? saída. Que é ela, não, você tem que começar a anotar, né? O nome do, tipo assim, A gente não quantos usava cabelos computador no começo, A né? gente- era tudo no Tudo caderno. no caderno. A gente anotava lá, tipo, você cortou um cabelo, R$20. Fez uma barba, R$15, né? Vendeu uma cervejinha, R$3. E você tem que anotar ali o cliente pra gente saber, pra gente ver quanto que a gente faturou por Controle dia, financeiro. financeiro e tal. Aham. E aí, cara, pensa. Ela foi muito mais focada na gestão, E então. eu ali na linha de frente. Aí só que era meio bagunçado, tipo assim, era... A gente não tinha um cadastro, assim, Não tinha um né? cadastro, tipo assim, ó os nomes. Cara da Titã Vermelha. Barba ruiva. R$30. Barba ruiva. Barba ruiva. Então, assim, eram uns nomes, velho, que eu não posso nem falar A aqui, gente senão eu vou pode preso falar hoje, que eu aqui. colocava lá, Tem assim. cliente do início que tá até hoje com a gente. Se a gente revelar, pode O ficar. apelido, né? E a Mayara falava, pô, cara, não pode ser assim. A gente tem que saber o nome do cara, né, velho, e tal. A gente tem que cuidar dessa parte. Porque tinha cara lá, velho, que eu já cortava o cabelo dele fazia 6 meses e eu não sabia o Eu nome não dele. sabia Eu o sabia nome, que era era o cara da difícil. Titã amarela, entendeu? Eu não sabia. Eu não sabia o nome dele. Então a Mayara veio com essa ideia. Daí ela veio com a ideia de, tipo, a gente precisa ter um alvará, meu. Vamos trabalhar certo, né? Vamos trabalhar Regularizar. certo, vamos regularizar. Aí foi a primeira burdoada. Porque daí, pra gente fazer o alvará, a prefeitura exigia algumas coisas. Daí a gente teve que fazer uma reforma. Daí a gente não tinha grana da reforma. E antes disso, eu engravidei no mesmo ano que a gente abriu a barbearia. No mesmo ano, não, no outro ano, né? No ano seguinte. Depois de um ano de barbearia, no final de 2018, eu engravidei também. E daí foi bem nessa época que a gente precisava regularizar essa questão da parede com umas corridas, tudo, né? E... Não, foi em 2017 mesmo que eu engravidei. Daí, em outubro de 2017, a gente descobriu que eu tava grávida. Daí, né, poxa,
A gente tinha aberto em abril a barbearia, outubro eu descobri que eu tava grávida. E daí o Gustavo já começou, né? Nossa, mano, e agora? Vou ter que contratar outro barbeiro depois, mais pra frente. É porque a gente e já tal. tinha uma agenda legal. Já tinha uma agenda. A gente só que, tinha uma assim, agenda muito legal, assim, só que era um atrás do outro. Mas eu trabalhei até o 7º mês ali. Os clientes chegavam lá e falavam assim, nossa. Caraca, até Meu o Deus, 7º mês. Até o 7º mês, lá com o barrigão, eu cortava o cabelo assim, ó, afastada da cadeira por causa da barriga. Eu tinha que usar aquelas meia Kendall, por causa que minha perna inchou muito, né? De compressão ali. Tava linda, assim, sabe? Com aquelas calças largas. Nossa, o nosso uniforme era maravilhoso naquela época. Mas os clientes, assim, super apoiou a gente, né? Sempre acompanhou nossa história, nossa trajetória, né, amor? E daí, depois que eu né, amor, já tá chegando no fim aí, tô no 7º mês, eu já não tô aguentando muito, minhas pernas estão muito inchadas. Daí, beleza, vamos contratar alguém. Daí a gente contratou outra pessoa, que daí isso que foi meio que mudando um pouco a nossa visão, assim, do crescimento e tal, né? Porque daí eu tive que começar a pagar comissão. Porque toda a grana que entrava, tipo, eu não tinha que pagar comissão pro barbeiro. Era nossa, Era né? nossa, né? Nossa, Tipo e assim, a dos gente sempre custos da levou tudo barbearia. separado, né? O que era PF, o que era PJ, a gente já tinha... A gente não tinha alvará, mas a gente tinha aberto um MEI, né? A gente Já tinha um tava MEI. tudo separado. Tudo né? separado. Tanto que quando a gente precisou fazer a reforma, né, o que eu pensei? Falei, vou colocar um arzinho condicionado aqui, uma portinha de vidro, eu tenho uma graninha aqui, vai dar. Cara, não deu. A gente precisou pegar um empréstimo, aí fomos no banco, aí tipo assim, o banco liberou pra gente na época 16 mil reais, 16 mil reais eu acho, né? 16, 18 mil, 16. que virou 200 mil. Mas assim, mas foi o Juro que... saudável. Mas foi o que ajudou a gente na época. Mas por quê? Porque a Maiara sempre teve esse controle. Né? O banco só me emprestou porque ele viu que eu faturava, na minha maquininha caía na conta, então que eu tinha condição de pagar. E daí a gente veio, né, fez a reforma da barbearia e a Maiara foi onde ela falou, acho que a gente tem que começar... Porque como a gente tinha uma barbearia, a gente fez uma reforma... Daí quando o nosso filho tinha 4 meses, né, o Luca, o Gustavo falou assim, amor, vamos reformar agora. Eu falei, vamos reformar agora. Novembro, e era em gente, novembro. Velho. Daí reformamos a barbearia, colocou ar-condicionado, deixou tudo bonitinho. Daí, olha, eu não conseguia atender todos os dias, né? Amor, então vamos aproveitar essa reforma, vamos colocar mais uma cadeira, porque daí, né, você fica aí meio de café com leite aí e a gente contrata mais um barbeiro para ajudar a gente, né? Daí a gente viu que a clientela foi aumentando, a gente precisou colocar mais uma, então a gente ficou com 4 cadeiras. Só que os clientes esperavam muito, né? O que começou a acontecer? Eu comecei a cortar, né, cabelo, a Mayra cortava cabelo, e como a gente tinha feito uma barbearia um pouquinho legal, a gente reformou a barbearia, então ela ficou legal, ela ficou bem bonita, ela ficou tipo, cara, mudou da água pro vinho, sabe? Cadeira legal, né? Meio ambiente legal, ar-condicionado. Acho que não tinha nenhuma barbearia no bairro assim que tinha ar-condicionado. Que foi onde a Mayra falou assim, amor, eu acho que tá na hora da gente começar a trabalhar com hora marcada. Isso aí foi uma briga, irmão. Isso aí foi uma briga, porque na minha cabeça... Vou atender menos. Não, na minha cabeça eu achava Não fazia que eu ia atender sentido. menos. Eu gostava de estar cortando e ver 30 ali na lista, tipo assim, eu tô cortando e ter pelo menos uns 4 ou 5 esperando. Tinha que viver na pressão. Eu gostava disso, cortando e, né, tipo, eu já fazia o cálculo, né? Pô, tô cortando aqui, né? 20 Já tem mais mais 20. ali. Eu gostava disso, né? Como que é o bordão ali? É cabelo no chão? Cabelo no chão, dinheiro na mão. Então, assim, eu gostava disso. E pra colocar isso na minha cabeça, velho, foi muito difícil. Né? Só que os clientes também começaram a falar, porque daí, como a gente reformou a barbearia, a gente começou a atender quem? Um pessoal um pouco mais diferente. Eu comecei a trabalhar. Comecei a atender o dono da loja de sapato, comecei a atender o dono da loja de imóveis. A gente começou a atender uma galerinha assim da imobiliária. Então assim, a gente começou a atender uma galera um pouquinho diferente e eles começaram a falar, cara, eu não posso ficar aqui 3 horas esperando não, velho. Tem que ter hora. Mas o ápice mesmo foi um dia específico que um cara ficou 5 horas esperando pra cortar. Sim, era o dia da folga dele, cara. Eu nunca vou esquecer. Foi o dia, assim, foi o dia do... Não, agora, realmente não dá mesmo. Foi o dia que eu entendi. O cara chegou, eu tinha uns 8 clientes pra atender, velho. Ele falou, e aí, Gustavo, dá pra cortar? Falei, campeão, cara, que a gente não marca horário e tal, velho. Eu tenho uns 5 na frente aqui, velho. Mas se você quiser vir lá pra umas... Não, 5 não, acho que eu tinha uns 5, 6 ou uns 8 na frente, sei lá. Eu falei, cara, se você quiser vir aqui lá pra umas 6 horas, né, da tarde, eu te atendo, velho. Daí eu coloco você por último, vai ser mais ou menos por aí e tal. Ele falou, não, velho.
Vou esperar. Hoje é meu dia de folga, eu vou esperar. Eu acho, não sei se ele não acreditou, cara. E, cara, ele chegou ali por volta de mais ou menos 1h, cara, da tarde. Ele foi sentar na minha cadeira, tipo assim, 6 horas, velho. Aí mais o tempo de cortar o cabelo. E quando ele saiu da barbearia, ele pagou, ele saiu correndo. Sabe correndo mesmo? Ele saiu correndo. Tô atrasado saiu correndo mesmo, cara. Daí eu olhei pra Mayara e falei, não, chega, velho. Acho que não dá mesmo. Tem que colocar horário. É que daí foi onde a gente contratou, né, uma recepcionista. Só que o que começou a acontecer? Eu tinha muito medo de perder cliente por conta do preço. Então eu fiz toda aquela reforma. Então eu coloquei eu tinha daí o empréstimo para pagar, né? Eu tinha um ar-condicionado, então a minha energia aumentou. E depois eu ainda contratei uma recepcionista. E eu não subi o ticket da barbearia. Não subiu o valor do corte, não subiu o preço da barbearia. Então eu subi o valor, né? Tipo, eu tava entregando o valor para meus clientes, mas eu não tava entregando o preço. Tipo assim, o preço tava abaixo, né? E, cara, foi na onde a gente começou a tomar na cabeça, sabe? Tipo assim, parece que quanto mais a gente atendia, né? Mais, tipo assim, quanto mais cabelo a gente cortava, mais um vermelho a gente ia ficando. Até chegar ao ponto, cara, da gente não conseguir, né, pagar as contas e o nosso nome ser sujo, o nome da Mayara ser sujo pela primeira vez. A gente não conseguiu pagar, acho que era uma fatura, tipo, eu tinha que escolher entre pagar uma conta ou outra, a gente deixou o cartão de crédito estourar. E, cara, que difícil que foi isso, velho. Tipo assim, foi muito difícil, né? Tipo, pensa pra mim, pô, cara, olha que situação, cara, né? Eu tenho a minha empresa aqui, né? Tenho a minha barbearia aqui e tal, e a gente fez toda essa reforma, né? E daí todo mundo achando que, tipo, pô, que bonito que ficou e tal, pô, que massa, a barbearia lotada. E eu sabendo, tipo, eu e a Mayara sabendo que tipo assim, que não tava tão legal assim, né? Foi onde a gente tomou a decisão de, pô, vamos ter que... Aí eu comecei a escutar ela um pouquinho mais, né? Ó, a gente vai ter que subir o valor do corte, né? A gente vai ter que subir aqui e tal, porque ela fazia as contas dela lá, tipo, ó, cada cabelo que a gente corta, a gente perde R$4. Eu falava, como que nós perdemos R$4, velho? Se o cara tá pagando 20, como que falta 4? Faz sentido, cara, pra né? entrar isso na minha cabeça, velho, tipo, hoje é simples, mas na época... E os clientes entendiam, né? Daí a gente reajustou o preço, eles foram... eles reclamou, não, é verdade. Daí a gente entregava o valor, né? Olha, tem ar-condicionado. Lembra quando você vinha aqui, aquele ventilador bem na sua cara, cabelo grudando, né? Agora, olha, fresquinho. Tem uma então, recepcionista que agenda o horário pra você e tal. Porque, cara, não adianta. Eu vejo muito barbeiro fazendo o quê? Ele fala que ele quer trabalhar com hora marcada, mas ele tem dó de pagar uma recepcionista. E daí, a hora que o cliente manda uma mensagem, ele tá cortando o cabelo de uma hora que ele vai responder. Aí fica aquela bagunça, entendeu? E aí, é aquilo. Se não responder, ele pode ir pra outro, marca com o outro, acaba perdendo perdendo o cliente, né? Daí, depois disso... A gente veio, começamos a faturar, daí a gente, né, pagamos as contas, né? A gente levou um tempinho aí, mas lembro que um dia o pessoal me ligou, né? E, cara, eu era um cara que, tipo assim, cara, parece que eu não conseguia viver a vida sabendo que eu tava com o nome sujo ali, assim, sabe? E daí eu lembro que um dia a gente entrou em contato com eles. Eu falei, cara, é o seguinte, eu quero pagar essa conta. Porque assim, era uma fatura, acho que era tipo R$4.000 e virou tipo, né, sei lá, 40 mil. Né? Daí eu liguei pra eles e falei, cara, seguinte, eu quero pagar, eu passei uns apuros, né, vocês conseguem parcelar isso pra mim e tal. Daí eu lembro que eles falaram assim, eu nunca vou esquecer. Olha, Gustavo, parcelar eu não consigo, mas eu consigo te dar um descontão pra você pagar esse valor aqui à vista hoje. Daí a gente foi, pegou o cartão de crédito, passou na maquininha, parcelando na nossa própria máquina. Nem sei se eu podia estar falando isso aqui. E a gente foi lá e pagou. Não recomendo. Não recomendo fazer isso. Mas a gente foi lá e pagou essa... Quem nunca? Pagou essa conta, se eu não me engano, o cartão que eu peguei emprestado, eu acho que era até... A gente pegou emprestado do meu pai, A gente pegou emprestado do meu sogro, que ele tinha um cartão ali e tal. A gente tinha mais um pouquinho de dinheiro, complementamos e pagamos isso. E depois disso, cara, a gente falou... Aí foi aí que eu comecei a entender, né? Porque daí eu comecei a ver que, tipo assim, aí a gente começou, pagamos as contas, começamos a ganhar, né, um salário bacana. Nessa época, eu já tinha comprado um carro massa, eu já tinha um carro legal, a gente tinha a barbearia reformada, né, cara? E eu tinha comprado também uma moto, né? Você já tava dando curso já? Eu já tava dando curso. Assim, não, vou começar a dar curso porque eu quero comprar uma moto. Porque eu quero comprar uma moto. Eu nunca tive preguiça de trabalhar, né? E a Mayara falava, vamos supor, eu quero comprar uma moto. Ela, velho, o que a gente faturou hoje não dá, então eu vou começar a dar curso. Porque tinha galera querendo, né, fazer curso. Falei, então eu vou começar... Desculpa. Então eu vou começar a dar curso pra mim conseguir comprar essa moto e tal. Então na época eu já tinha uma barbearia bem bacana do bairro. A gente tinha um movimento legal, muito bom. Acho que assim, foi a melhor época do bairro ali, né? Hoje a gente não tem mais essa loja lá no bairro.
mas foi a melhor época. Eu lembro que eu já tinha comprado um Jetta, que era o carro que a galera falava que, pô, Era nunca vai carrão, conseguir ter, né? Uhum. Tipo, eu tinha acabado de comprar uma CB650, que é a nova Hornet que o pessoal fala. Então, tava tudo legal, né? A gente morava numa casa, Legal. uma casa legal. Tava tudo bem, assim, né, meu? Tava Eu tudo, falou assim, eu quero montar outra loja. tava tudo tranquilo. Só que daí eu Nossa. comecei a ver que, tipo assim, falei, pô, velho, né? A agenda era lotada. É, agenda lotada e tal. Eu falei, pô, velho, pô, que massa isso aqui, né, meu? Daí, tipo assim, eu comecei a ver que, por mais que eu pagasse uma comissão pro barbeiro ali, eu e a Mayara trabalhava, né, e tal. Não tinha que pagar a comissão da minha parte, tinha que pagar a comissão da parte da Mayara. Foi quando eu comecei a entender ali, assim, que, tipo assim, pô, cara, acho que eu tinha, na verdade, eu não era empreendendo, eu tinha sonho, né? Eu tinha vontade de ter uma barbearia grande. Falei, meu, eu quero ter uma barbearia grande agora, uma barbearia grande. E apareceu a oportunidade, né, da gente comprar a barbearia da Higienópolis, que hoje atualmente é a nossa unidade mais velha, né? Apareceu a oportunidade de a gente comprar a barbearia ali da Higienópolis. E a gente foi lá, né? Foi um amigo meu que entrou em contato comigo e falou, você tem interesse, né, em comprar uma barbearia e tal? E eu peguei e falei, cara, aonde? Ele falou, cara, é na Higienópolis, uma barbearia assim, assim, assado e tal. Cara, na hora catei a moto, fui lá correndo assim, olhei. E falei, não, velho, né, tranquilo, vamos ver se a gente acerta preço. Porque eu imaginei que eles iam pedir, tipo, um valor... Tipo, eu imaginei um valor X, assim, né? E aí, eu acho que no mesmo dia, né, ele veio... Veio conversar. No mesmo dia ele veio conversar comigo e tal. E daí na hora que ele falou o valor, cara, eu falei assim... Eu lembro que eu falei assim, cara, mas será que eu vou ter dinheiro pra pagar? Ele falou, não, cara, nós pegamos qualquer coisa. Eu falei, pô, velho, eu tenho uma moto ali, né, meu? Tipo, ela tá financiada, mas a gente vê o que faz e tal. Daí eu lembro que a gente foi, negociou a barbearia, ficou faltando uma parte pra pagar ele. Eu falei, cara, você me dá 20 dias pra mim pagar essa diferença da barbearia? E O vô ajudou também nessa fase, o vô ajudou. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, cara, você me dá 20 dias? Ele falou assim, não, falei, te dou 20 dias de prazo, né, pra você conseguir o restante do dinheiro. Daí eu lembro que a Mayara chegou em mim e falou assim, e ele falou assim, mas se você não me pagar, você vai perder tudo que você deu, a barbearia volta a ser minha. Eu falei, não, fechado. Então eu lembro que a Mayara falou, amor, mas você tem essa grana já? Eu falei, não. Ela, o que você tem? Eu falei, nós temos 20 dias pra levantar essa grana, né? E aí, cara, a gente foi pra cima e começamos aí a empreender com as duas lojas, né? Então, assim, a gente ficou com a loja do Cafezal. E qual que era a ideia? Eu falei, meu, a loja do Cafezal, ela tem que pagar as minhas contas agora e tem que pagar a loja nova, porque lá é uma loja nova, eu não sabia se ia dar lucro ou não. Com pouco tempo que a gente abriu ali... 2 meses. Com uns 2 meses mais ou menos ali, mas veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia. Só um detalhe, assim, que eu acho interessante e importante a gente colocar, é que o Gustavo foi ver salas, né? Daí ele tava pensando, né? Ai, meu Deus, mas será que essa sala vai dar certo? Será que não vai dar certo? Não vai dar certo? Daí eu falei, amor, vamos colocar em oração, né? Deus vai mostrar, né? Daí ele falou bem assim pra mim, mas Deus demora. Daí passou meia hora, 40 minutos, esse amigo dele ligou. Ô, Gu, você quer comprar uma barbearia? Não foi um tapa na cara. Daí, olha como demora. Isso foi numa sexta-feira. No sábado de manhã, ele já conversou com o cara. Na terça-feira, a gente já tava na barbearia. Então, coisa de 5 dias, assim, a gente já... Benção, hein? E eu tinha falado que Deus demora. Eu falei, não, mas eu tenho que dar resposta pro cara da sala lá, porque... Ela, não, mas vamos esperar a resposta de Deus. Eu falei, não dá dessa vez, porque Deus vai demorar, não é assim. E, cara, ele respondeu em meia hora. Tomou um tapão na cara. Pois é. E foi 13 de março de 2020. Então, foi bem na pandemia, assim. Daí, logo em seguida, já deu o lockdown, né? E fechar todas as lojas. E todo mundo com medo, né? Com receio. Ai, nossa, e agora? Como que a gente vai fazer? Então, assim, a gente atendeu alguns clientes a domicílio. Quando dava para abrir, a gente abria e tal. E foi uma fase, assim, que a gente ficou bem apreensiva, né? Lembro que eu fiquei desesperado, assim, porque daí, o que aconteceu? A gente tinha conta para pagar. Eu não montei as barbearias à vista. Eu ainda pagava aquele empréstimo da reforma. Eu tinha, né, prestações de coisas para pagar, cadeira, né, essa loja nova que eu tinha comprado. E daí veio a pandemia. E o dinheiro, né, ficando, não abre. E eu lembro que o dia que falaram que ia fechar, cara, eu lembro que eu saí pra fora da barbearia assim, e eu falei, meu Deus, velho, o que eu vou fazer, cara? O que é que a gente vai fazer?
né? Mas mesmo assim, não foi assim, um desespero, assim, que, parando pra pensar assim agora, foi a mão de Deus mesmo. Foi. Porque a gente, nossa, mas parece que ficou tanto tempo fechado, né, e tal. Mas Deus sustentou a gente, assim, a gente passou pela pandemia. Daí, pagamos tudo, não ficamos devendo nada, assim, na daí, pandemia. Beleza, graças a Deus, contratamos mais fomos contratando e tal, foi crescendo, colocou recepcionista. Ainda na pandemia, vocês foram crescendo também. Na pandemia, eu acho que foi onde a gente mais cresceu, cara, assim, tipo, acho que foi o boom, assim, da barbearia. 2021 foi, né, 2020 foi o comecinho ali, 2021 a gente falou assim, não, janeiro, vamos tirar uns dias pra gente descansar, né? Tá, 5 dias a gente ia tirar, né? Segunda-feira, Maiara com Covid. Ficamos trancados nos dias das nossas férias, né? Daí, não, vamos pra cima. Daí, logo em seguida a gente foi, né? Sempre aos pouquinhos, tá aumentando a clientela, colocou mais um barbeiro. Daí o Gustavo, amor, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Para dar uma mexida no movimento. Colocamos uma mesa de sinuca, atraiu mais a clientela. Olha, não, agora tem que tirar a mesa de sinuca, coloca mais 2 cadeiras, né? Olha, lá em cima, que lá na Higienópolis tem embaixo, assim, né? Que são 5 cadeiras e lá em cima tem mais 3. Daí a gente foi aumentando aos pouquinhos, né? Não, amor, agora a gente precisa reformar. O Gustavo, né? Sabe quando o empreendedor chega num negócio e começa a olhar assim, né? Olha o movimento, olha as paredes. O que dá pra fazer aqui? Nós precisamos reformar. Não, precisa pôr uns quadros aqui, uns quadros ali, assim. O Gustavo sempre foi assim. Aumentar, né? É porque assim, o que eu penso, né, cara? Até um colega meu perguntou pra mim essa semana a pergunta que você fez. Gustavo, quando você acha que é a hora certa, igual ele tem uma academia, ele me fez uma pergunta, e ele falou assim, como que foi, cara? Como que você sabe que é a hora certa de abrir outra loja? Eu falei, velho, quando você tá precisando de dinheiro. Ele falou, como assim, mano? Porque pra mim agora tá tudo bem e tal. Eu achava que era quando tá tudo bem, quando a loja tá cheia, que você tem que montar outra loja. Eu falei, cara, eu sei que isso é o que a galera fala na internet, mas eu sempre abri uma loja nova. Todas as vezes que eu abri uma loja nova, foi porque eu precisava faturar mais, né? Toda vez que eu reformei a loja, que eu aumentei a loja, é porque a loja tava precisando faturar mais. Não é quando tá tudo bem. Então, assim... Gu, por que você abriu uma loja nova? Tipo, igual a Maiara chega em mim, igual quando a gente tinha a Higienópolis, que a gente abriu a Duque, eu lembro que ela chegou em mim e falou, é o seguinte, a gente precisa faturar mais. Eu falei, então a gente vai ter que abrir outra loja, né? Nunca é cortar gasto comigo, assim, né? Tipo assim, nunca é cortar gasto. Essa é uma opção pra mim que não tem. A gente precisa faturar mais, então tá. Então vamos aumentar a loja, vamos reformar a loja, vamos montar uma loja nova. No começo a brincadeira assim, é só mais um cabelinho. Só mais um Porque cabelinho. assim, né? Você queria uma máquina de cabelo, né? Então, amor, mas não tem, não cabe no orçamento dele. Não, corta mais um cabelinho. Não, só mais um cabelinho. Então, assim, toda vez que ele queria comprar alguma coisa nova, amor, só mais um cabelinho, né? Nessa de só mais um cabelinho, nós temos que faturar 200 pau por mês. Ai, agora não é só mais um cabelinho, é igual o Luca, nosso filho fala, é 8.700. Tudo que você pergunta pra ele, quanto que é, filho? É 8.700. Tudo é 8.700. Então, a gente tem que pensar em faturar e atender bastante cliente pra conseguir chegar nesse faturamento. Marco. Mas então, assim, acabando de responder a sua pergunta, cara, basicamente é isso. Pra mim, funciona dessa forma, né? Eu sei que na internet a galera fala, não, quando sua loja tá tudo bem, né, velho? Quando tá tudo legal, é hora de você pensar em montar outra loja, né? Eu respeito essa opinião, acredito também que seja legal, mas no meu caso, cara, nunca foi quando tá tudo bem, né? Sempre, tipo assim, a gente precisa faturar mais. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar. E eu acredito que, né, é assim que funciona pra mim, é assim que a gente tem feito até hoje, né? Pode falar. Uma pergunta, e eu acho que deve ser um desafio muito grande do barbeiro, tem ali a sua própria loja, ou até mesmo o próprio empreendedor, é de sair do operacional. Como foi esse desafio de você sair da parte operacional e conseguir ter outras pessoas ali? Como e você lidou com tudo isso? Qual foi esse movimento? Então, cara, essa é uma pergunta que eu acho que todo dono de barbearia faz, né? Tipo assim, qual que é o momento de eu parar pra mim começar? Porque é o seguinte, cara, não tem como fazer as duas coisas. Ou você fica atrás da cadeira cortando o cabelo, e geralmente o dono da barbearia, ele é o cara que começou. Então, na prática, tipo assim, né? Como que eu vou dizer pra vocês? 100% das pessoas que eu conheço é assim, o dono da barbearia é o que começou, então automaticamente ele é o que mais fatura, né? E geralmente o dono da barbearia, ele não tem que pagar comissão pra ninguém. Então é muito difícil o cara abrir mão, né? Mas quando que eu percebi que tava na hora de eu abrir mão?
A gente sempre teve uns padrões na barbearia, né? A gente tem o nosso método, que é um método 4M, que é um método que, né, a gente usa para atrair cliente, para a gente movimentar a nossa base de dados ali, trazer o cliente mais para dentro. A gente tem vários métodos, a gente tem um padrão de atendimento, né? Tipo assim, o que eu idealizei? Falei, como que um cliente tem que ser atendido aqui? Ele tem que ser atendido dessa maneira aqui. O barbeiro tem que pegar ele na porta, o barbeiro tem que dar 100% de atenção para ele, o barbeiro não pode estar pegando no celular, o barbeiro não pode ficar atrasando ele, o barbeiro não pode ficar desmarcando ele, né? Tem que ser... A gente criou um padrão, né? E quando eu vi que era hora de eu sair, quando eu comecei a ser a maçã podre do meu negócio. Mas como assim, Gu, você ser a maçã podre? Porque eu falava o quê? Cara, não pode chegar atrasado. Cara, não pode desmarcar cliente. Cara, não pode atrasar cliente. Velho, não fica mexendo no celular enquanto você tá atendendo. Isso era coisa que era do nosso padrão. Só que eu, por ser o proprietário da barbearia, cara, eu não tinha só que cortar cabelo. Eu tinha que cortar cabelo e também tinha que ser o dono da barbearia. Resolver os B.O. Né? Resolver um monte de B.O. Então era aquele cara que eu tava fazendo uma barba e daí chegava uma mensagem da Mayara, que às vezes ela não tava na mesma barbearia que eu, perguntando alguma coisa que eu tinha que responder na hora. Então eu tinha que pegar meu celular pra responder ela. Né? Às vezes eu tinha algum cliente na agenda, eu ligava pra recepcionista, só desmarca ele, porque eu não vou conseguir ir hoje, porque eu vou ter que ir no banco, porque eu vou ter que, sei lá, na Sanepar, vou ter que ir na Copel resolver um B.O. Vou ter que resolver algum B.O. Então eu comecei a ver que eu era a maçã podre ali dentro. Então eu mesmo, tipo assim, como que eu vou cobrar uma parada que eu não faço? Né? Que foi na onde eu falei, eu já ouviram falar aquele termo maçã podre, né? E eu tava sendo a maçã podre ali dentro. Então foi na onde eu falei, eu vou ter que sair de trás da cadeira, né? Porque assim, pra mim cuidar do marketing, eu tinha que, eu cuidava do marketing, eu cortava cabelo. Aí, tipo assim, agora tem que postar uma foto. Não, agora eu tenho que fazer isso. Não, agora eu tenho que gravar um vídeo. Não, agora eu tenho que cuidar disso. Então, eu não consegui fazer tudo isso. Então, foi onde eu peguei e falei, eu vou ter que parar. Mas foi difícil, né? Pra mim, abrir mão do meu faturamento ali, né? Mas... E também não foi nós dois ao mesmo tempo, né? Primeiro fui eu que fui saindo. Porque daí, como eu já cuidava do financeiro, já cuidava de algumas coisas, eu já reduzi, 2 dias da semana eu já reduzia, né? Daí depois a gente, Mayara, você vai ter que sair mais. Daí eu fui reduzindo mais. Daí depois de um ano, 6 meses mais ou menos, de eu já ter saído de operação, daí o Gustavo que foi saindo também aos poucos. Também não foi bruscamente, também não. Eu atendia todos os dias, depois eu comecei a não atender mais dia de segunda, comecei a não atender mais dia de terça, não comecei mais a atender dia de quarta. E eu fui vindo gradualmente, assim, né? E sempre repassando, né, os meus clientes, sempre falando bem da minha equipe, né? Igual eu vejo muito dono de barbearia hoje, que ele é apegado também nos clientes, sabe? E rola muito aquelas brincadeirinhas, tipo, Gu, cortei com o fulano lá que você falou, o cara corta melhor que você. Aí, tipo... Você leva pro pessoal. Leva pro pessoal, vezes. às vezes não quer passar, né, cara? Mas não, eu sempre falei muito bem dos meus barbeiros. Né? A gente sempre teve ótimos barbeiros, e desde na verdade. o começo, né? Desde quando eu comecei a atender, o Gustavo já falava, corta com a Mayara da próxima vez, que ela é muito boa. Então, assim, ela corta melhor que ele já levou sabe? esse ritmo pra todos os outros barbeiros também. Ele ia indicando pros clientes e cortando com os outros, justamente pra já se familiarizar ali com esse padrão, né? E de crescimento também, que ele sabia que chega um ponto que ele não ia conseguir atender todos os clientes que ele tinha. E daí, para ele conseguir também atender essa demanda, ele equilibrava nisso, né? Olha, corta com fulano, corta com a Mayara, corta, né? Para os clientes também conhecerem os outros barbeiros e permanecer na nossa barbearia. Porque, não dá para te atender hoje, mas... Você pode ser atendido pelo João, pode ser atendido pelo Vitor, né? Mas isso que ajudou muito, que daí o cliente não ia pro concorrente, ele ia ficar na nossa própria barbearia, né? Eu não tive nenhum tipo de dificuldade de passar os meus clientes pro meu... simplesmente a hora que eu, vim parando de atender e os meus clientes falavam, tem alguém que você me indica? E eu tinha uma estratégia, né? Cara, todos aqui são bons. Mas você corta com o João ali que ele vai acertar. Aí pro outro cliente eu já falava que era com o Matheus, com o outro eu já falava que era com o Igor. Então assim, eu sempre vim, né, direcionando, todos são bons, mas a sua barba quem vai acertar é aquele cara. Então o cara já ia mais... Já com uma expectativa mais confiante, ali, né? Pô, que legal. E a questão de liderar a equipe, assim, foi na questão de erro e acerto mesmo. A gente, né, vai se moldando, vai vendo o que dá certo, o que dá errado, né? Tanto que quando eu decidi sair do operacional mesmo, foi quando a gente ficou sem uma recepcionista em dezembro. Então eu já tive que aproveitar o gancho, porque daí eu tive que cobrir a recepção. E daí eu já falei, gente, eu não vou atender, né? Daí, nossa, o pessoal fica, né? Mas, né?
tem um apego, né? Não tem jeito. Tem um apego pelo barbeiro, pela barbeira. A mulherada também, viu, gente? Tem muita barbeira que manda muito bem. Inclusive, a gente tem barbeira lá na do Vale Barbearia, Amanda. Nossa. Então, assim, existe esse apego, esse carinho pelo profissional e tal. Então, assim, tanto a minha transição quanto a do Gustavo foi difícil por causa disso, né? Tem a amizade ali, né? Tem o cuidado. E tem... Ai, não, só fulano acerta meu cabelo, né? E daí a gente tem que ir, né, relevando e encaminhando algumas coisas. Tanto, esses tempos atrás, eu tava vendo eles atender uma criança, né? Daí eu não aguentei, eu falei assim, não, peraí, posso tentar? Daí eu fui lá, falei, olha, é assim que você faz, ó. Você segura na cabeça da criança e tal. Porque, assim, tem uns feeling que a gente não consegue, né, não é todo mundo que tem esse feeling. A gente tem que ensinar, mostrar como é que faz. Às vezes o cliente gosta justamente de um detalhe que o outro barbeiro não percebe. Então, a gente fala muito disso, né? Tanto que no padrão do atendimento, a gente fala pro barbeiro olhar pro cliente e realmente entender o que o cliente quer. Porque é isso que mais tem queixas, né? A gente aprendeu muito isso no começo. Por que os clientes vinham para nossa barbearia? Onde você cortava e tal? A gente perguntava. Então, a gente já sabia que as maiores queixas era a vestimenta. O barbeiro me atende de regata, né? Com subaqueira lá na minha cara, fazendo minha barba. De chinelo. Sempre atrasa. Ele não me atende. Ele marcou comigo tal hora, cheguei lá, estava fechada. Então, assim, tudo isso, a gente, já acendia uma lampadazinha, né? A gente não pode fazer isso. Então, a gente, né, horário de atendimento, né, uniforme, né, vão estar cheirosinho, né, dente escovadinho, né, todos os detalhes que a gente via, a gente ouvia o cliente pra gente fazer, né. E hoje em dia, no nosso ramo, é um ramo que ele, assim, que ele é muito fácil de se destacar, né, porque o nosso ramo agora tá dando uma pouca melhorada, mas por muito tempo ele foi queimado. Tanto que quando você chega pra alocar uma sala, né, se for um aluguel muito caro, e você fala, pô, cara, quero montar uma barbearia aqui, o cara fala, tá louco, velho? Você não vai nem aguentar pagar o aluguel. Tipo assim, coisa desse tipo, assim. O nosso ramo hoje, ele é queimado. Porque justamente por conta desses profissionais que levam a barbearia de uma forma... Tipo, não leva como uma empresa mesmo, assim, cara. E lá dentro do nosso negócio hoje, não. A gente trata a barbearia mesmo como uma empresa mesmo. Então lá a gente tem gerente, a gente tem recepcionista, a gente tem contador, a gente tem marketing, a gente tem tráfego pago, a gente tem imposto, a gente tem tudo que uma empresa precisa mesmo, né? Tem dono, que tem lugar que hoje não tem nem dono. Então, assim, é um ramo, assim, que ele é sensacional, cara. Assim, dá pra ganhar dinheiro com o ramo, só que a pessoa tem que levar a sério, né? Igual, eu lembro que o pessoal no começo falava que eu era louco de eu ter uma recepcionista, que eu ia ter que registrar, que eu ia ter que, né, os encargos pra pagar e tal. Mas hoje, cara, se eu tirar a recepção da barbearia, eu tenho certeza que o meu faturamento cai 70%. Total. Hoje eu tenho cliente que se eu não mandar mensagem para ele nem lembra que ele tem que cortar o cabelo, né? Então, assim, tem que mandar mensagem para ele, só que também não pode ser muita mensagem para não ficar aquela coisa chata, sabe? De todo dia recebendo mensagem. Então, tem um feeling, assim, que é só quem tá mesmo dentro do negócio e quer entender de fato, né? Assim, pra prosperar mesmo. É um ramo maravilhoso, cara. Pô, a gente tá legal. muito feliz. E não é puxando sardinha também, mas a maioria das barbearias é só o barbeiro, o homem que tá na barbearia. Então falta o toque feminino, assim, sabe? A limpeza, a organização, o homem é bagunceiro, deixa tudo bagunçado. Pode colocar aí em cima. Sim. Daí, assim, o cliente chega, o sofá tudo cheio de coisa em cima, onde que o cliente vai sentar, né? Então, assim, uns toques, o Gustavo não, ele já tem uns tiques, assim, de limpeza e organização. Mas porque ele já tem essa noção, sempre teve. Mas a maioria dos homens não tem esse feeling, não quer as coisas organizadas e bonitas e, né? Não, tanto faz, né? Vai varrendo aí o chão pra mim, né? Já vou te atender, mas vai varrendo o chão aí pra mim. Então, assim, tem umas coisas que daí, assim, acaba deixando amador o trabalho, né? Então, o cliente percebe, o cliente vê quando você tenta entregar o melhor para ele. Então, desde o começo, a gente fazia isso. Deixava a barbearia limpa, organizada. Os clientes viam a gente passando o álcool no navalhete antes de colocar a lâmina. A gente descartava as lâminas. Daí eles falavam assim, nossa, o barbeiro que eu fui lá... Eu nem sei se ele troca a Gillette. Eu nem sei se ele troca. Então, nossa, eu gostei aqui, ó, que vocês são bem limpinhos, organizados e tal, né?
Então, e tem uma fama ruim, que tem gente que fala que, ai, não, barbeiro fulano de tal lá não troca nem lama, né? Usa a mesma em vários clientes. Então, assim, é esse capricho, esse cuidado, né, que às vezes falta no profissional. Mas a gente sabe que também não é só em barbearia, né? São vários outros ramos que também falta esse cuidado, esse profissionalismo. Que não é só assim, eu vou montar meu negócio, ou vou montar minha barbearia, ou vou virar autônomo e eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Tudo bem, você pode fazer, só que você não vai colher o resultado que você busca, o resultado que você espera e o resultado que você precisa, né? Que você precisa ganhar dinheiro para pagar suas contas, senão... não, vou ter que fechar a barbearia, vou ter que fechar meu escritório, vou ter que fechar minha loja. Não é porque hobby, não tá né? dando conta. Não é hobby, não é não é bagunça, hobby. né? E não é pra. E assim, não é um conto de fadas. Empreender não é um conto de fadas. A gente fala assim, ninguém falou que ia ser difícil, né? Ninguém falou que eu ia ter que ficar, às vezes, sem dormir, que eu ia ter que fazer empréstimo, ou que eu ia pirar o cabeção, porque tem um monte de BO para resolver. Nossa, eu não acredito, cada dia é um BO, cada dia é um problema. Mas empreendedor é empreender na dor e resolver as dores. E às vezes a dor é nossa mesma. Né, um problema na recepção, um problema no sistema, a internet caiu, a Copel tem algum problema, caiu a internet. Tem sempre um BO pra gente resolver. Então, o empreendedor tem que entender que o papel principal dele é resolver BO. Total. Né? Porque é isso que a gente faz, não é verdade? E que todos os BO são nossos, né? A partir do momento, assim, Não dá cara, pra terceirizar BO. a partir do momento que eu entendi que, tipo assim, velho, tudo que acontece aqui, né, igual um dia a Mayara, né, a gente conversando e tal, né? Tipo, o que é seu papel aqui? O que é seu papel aqui? Né? Daí ela falou, eu faço isso. E como que cada um se via, né? E você? Eu falei, cara, eu acho que eu sou o dono aqui. Daí ela, como assim? Você só é o dono? Eu falei, não, cara. É que ser o dono é coisa pra cacete, velho. Tipo assim, ser o dono é saber que tudo que acontece, tudo. Seja um problema com o barbeiro, seja um problema com a recepção, seja um problema na internet, seja um problema na Copel, qualquer problema, é você que tem que resolver. E não tem como você virar as costas pra isso, né? A partir do momento que você entende que todos os problemas que tem ali são seus, velho. Quando eu entendi isso de fato, eu comecei já a resolver alguns pra evitar, mas e aqueles que vêm já chegar e já resolver, não ficar deixando muita ponta solta, porque depois você não consegue mais, né, organizar a casa. Total, o empreendedor ele tem que ser um resolvedor de problemas. Tem até um livro, né, que é Empreender, a arte de se fuder todos os dias e não desistir, né? Eu ganhei esse livro do meu advogado. É um bom livro. E Mayara, você comentou no começo da nossa conversa que vocês faziam cursos, né? E aí eu queria entender um pouco mais se hoje vocês ainda fazem curso para esse profissional, ou pro próprio barbeiro, ou para esse barbeiro que tem uma barbearia, um empreendedor, e quer ir pro próximo nível, assim, entender sobre gestão do negócio, porque claramente no nosso papo aqui, eu acho que gestão mudou o jogo de vocês, né? O que virou o nosso jogo foi realmente a nossa percepção de que se a gente não cuidasse da gestão, a gente não ia crescer e chegar no objetivo que a gente queria, né? O Gustavo sempre teve sonhos de montar mais de uma unidade, né? Mas eu não queria parar só ali na da Higienópolis, da do Cafezal. E daí a gente percebeu que era isso que mudava o jogo, né? Só que o Gustavo queria, né, comprar moto. Ele começou a dar curso por causa da moto, mas a gente pegou e viu que era mais um gancho ali pra gente ganhar dinheiro. E também ensinar o que a gente sabia fazer, e principalmente o Gustavo, ele tinha muito essa vontade de ensinar, porque quando ele fez o curso, ele sentiu muita dificuldade. Então, ele precisou buscar muito os vídeos no YouTube, né, conhecimentos ali, né. Hoje a gente já formou mais de 300 alunos, e a gente ainda continua dando curso para barbeiro iniciante, para quem já é barbeiro e quer se aperfeiçoar. O de barbeiro iniciante, quem dá o nosso curso hoje são profissionais nossos, barbeiros da nossa barbearia, né? O Gustavo não dá mais curso de iniciantes. Ele dá curso prático para quem já é barbeiro, quer aperfeiçoar, né? Quer fazer dar um upgrade ali nas suas técnicas e tudo mais. E a gente também tem junto o nosso curso de gestão para barbearia, né? A gente ensina tudo que a gente fez na nossa trajetória e todas essas estratégias que a gente aplicou, viu que deu resultado e que trouxe a gente hoje a ter essa nossa terceira unidade,
num dos bairros mais valorizados Nobres, né? e nobres de Londrina, né? E o que a gente faz nessa loja, né, por mais que é num bairro nobre, tudo é a mesma coisa que a gente faz em todas as nossas lojas. A estrutura é a mesma, as cadeiras são as mesmas, tem recepção. É a mesma coisa. Se você for em uma loja, for em outra, for na outra, o que vai mudar às vezes é por fora da loja, né? A fachada que eu digo é o prédio, né, e tal, mas assim, a fachada é a mesma, a logo é a mesma, os uniformes são o mesmo, às vezes tem recepcionista, tem cadeira, igual eu falei pra vocês. E o que a gente ensina nesse curso de gestão, né, pra barbearia, é tudo aquilo que a gente vivenciou até hoje e o que deu certo e o que não deu certo, né? E eu gosto muito de bater, o que vocês fizeram, assim, o que você acha que deu muito certo? Cara, é o arrozinho com feijão bem feito, né? Lá a gente não faz nada demais, lá é uma barbearia igual alguma outra. Ela tem o quê? Ela tem, o que tem na nossa barbearia? Tem cadeira de barbeiro, toda barbearia tem espelho, toda barbearia tem um arzinho condicionado, tem barbeiro, tem uma recepcionista. O que hoje em dia tem na nossa barbearia, sim, vem qualquer uma. Só que o que faz diferença é que o que tem lá funciona, velho. O que tem na nossa barbearia funciona. A gente tem uma recepcionista que funciona, né? Que ela é treinada, que ela entrega um bom trabalho. A gente tem um barbeiro que funciona. O que é um barbeiro que funciona? É um barbeiro que corta bem, né? Que é o básico, é um barbeiro que faz um bom cabelo, uma boa barba. É um barbeiro que se vende bem. E vende bem, né? Tem o se vender bem e tem o vender bem, né? Então, assim, a gente tem um barbeiro que se vende bem, a gente tem um barbeiro que vende bem, né? A gente tem uma estrutura bacana, a gente tem um cheirinho agradável, a gente tem cadeira na barbearia, todas as cadeiras funcionam, a gente tem um lavatório em perfeito estado. Tem alguma coisinha ali, às vezes tem que dar alguma manutenção na barbearia, queima uma lâmpada, a gente vai lá, a gente troca essa lâmpada. Tem um cafezinho, é aquele cafezinho preto, simples, na garrafa ainda, mas tem todo dia. Eu conheço amigos meus que tem barbearia, que a gente já trocou um papo, que na barbearia do cara tem tudo que na minha tem, e às vezes é até mais gourmetizada que a minha. Às vezes a barbearia dele tem uma máquina de café expresso, mas não tem café. Tem uma geladeira de bebida, né? Tem uma geladeira de cerveja, de coca, de água, de isso, mas não tem cerveja. Entendeu? Então assim, cara, tudo que tem na nossa barbearia tem, e a diferença é que funciona, né? Então às vezes eu olho de fora e tipo assim, meu, o que não tá funcionando aqui hoje? Né? Põe a minha fachada. Pô, o que coloca cliente para dentro hoje? O que coloca cliente para dentro hoje? Por que o cliente vem aqui? O cliente vem aqui porque ele passou na frente. Né? A gente tem um CRM lá, a gente sabe de onde o cliente vem. Né? A gente sabe como que ele conheceu a barbearia. Eu sei a idade do meu cliente, eu sei o dia do aniversário dele. Eu sei se ele foi indicado por alguém ou não. Né? No outro dia a gente mandou uma mensagem para ele perguntando se ele foi bem atendido. Então, a nossa barbearia, a diferença dela para uma outra é que ela funciona. Né? Todas as engrenagenzinhas, claro, o é 100% filé, não, velho. Às vezes tem que dar algum ajustezinho aqui ou ali, Total. Mas é o que faz a parada acontecer, entendeu? E não é nada mirabolante. Nunca foi uma ideia mirabolante, cara. Às vezes eu tenho vontade de ter essa ideia mirabolante, às vezes eu falo, meu Deus, velho, eu queria faturar 50 mil a mais, como é que eu vou fazer isso? Que tipo de anúncio que eu vou fazer pra encher a minha barbearia da noite pro dia? Isso aí não existe, velho. Não existe milagre, né? Acho que não existe milagre, né? no ramo da barbearia, não, velho. É fazer um trabalho bem feito, né? É aproveitar o cliente que você já tem, é trazer um cliente novo, né? E quando eu saí de trás da cadeira, eu consegui, né, ter mais tempo, sabe? Consegui pensar, consegui olhar de fora, né? E consegui, tipo... Buscar estratégias para melhorar cada vez mais. Igual, um exemplo. Eu lembro um dia que a Mayara chegou em mim e falou assim, amor, a gente precisa faturar 30 mil reais a mais. E esse mês. Eu falei, porra, meu, você fala isso pra mim agora, né? Tipo assim, pô, 30 pau pra uma barbearia. Na época, né, pô, 30 mil reais, velho, é muita grana pra uma barbearia. Né? Porque pensa o valor do corte de cabelo, 30 mil reais a mais. E a gente já tinha uma agenda muito boa. E a gente atendia ali na média de mais ou menos fazia uns 1.200 atendimentos, 1.200, 1.300 atendimentos. E eu fiquei quebrando cabeça, meu, que anúncio que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar 30 mil reais a mais de faturamento aqui? Como é que eu vou colocar 30 mil de cliente novo aqui dentro? E eu comecei a pensar. Aí eu falei, meu, se desses 1.300, 1.000 gastar 30 reais a mais, tá aí os 30 mil, velho. Né? E o que é mais fácil? Eu fazer a galera que já tá ali dentro gastar mais, ou trazer a galera de fora e ficar trazendo cliente novo? Porque o cliente novo ele é muito caro, é muito difícil pra você trazer ele, né? Eu não consigo
né, trazer de forma, né, rápida pra dentro. Que foi onde eu comecei a falar, pô, meu, eu preciso que os meus barbeiros... preciso que aumentar o ticket. Para aumentar o ticket, eu preciso que o meu barbeiro venda mais. E para o meu barbeiro vender mais, eu preciso despertar nele, né, técnicas de venda. Total. Que foi onde eu fiz uma reunião com os meus barbeiros e eu comecei a falar, cara, eu preciso que a gente aumente o faturamento. O barbeiro é comissionado, se aumentar para mim, vai aumentar para você. Se aumentar para a barbearia, aumenta para você e tal. E eu consegui fazer isso para eles, né, meu? Mas aí vem a parte mais engraçada da história. Eu resolvi um problema e arrumei outro. Né? Por quê? Porque a gente começou a fazer... Eu falei, meu, a gente tem que vender barba. O cara vem pra cortar o cabelo, nós tem que vender uma barba pro cara. Já faz o upsell ali. O cara que tem que vir cortar o cabelo e não tem barba, tem que vender uma sobrancelha pro cara, velho. O cara sempre tem que fazer a sobrancelha, sempre tem que fazer a barba. A gente precisa fazer esse tipo de serviço adicional, uma esfoliaçãozinha e tal. E, cara, a gente conseguiu. Resolvi um problema. A gente conseguiu vender pro cliente. Mas a gente não conseguia cobrar. Porque o que acontecia? O barbeiro chegava... Teve uma época que era assim, o barbeiro chegava... Vamos supor, você chegava lá na barbearia, o Matheus. O Matheus, só pra cortar o cabelo, eu te vendi uma barba e uma sobrancelha. Então o corte que... Vou dar números aqui, não lembro da época quanto que era, mas... Vamos supor, o corte que era R$50, né? Aí eu te vendi uma barba, tipo, por mais 30 e te vendi uma sobrancelha por mais 20. Então ficava, tipo, 100. E você ia pra gastar 50. O barbeiro, ele tinha vergonha de cobrar. Putz. Ele chegava, quanto é que deu? Ó, cara, deu 100, mas vou fazer pra você 60 hoje. Aí eu falei, puta, mas agora ferrou, velho. Porque antigamente nós não... Tipo assim, a gente não faturava, mas a gente não vendia. Aí eu falei, agora nós estamos trabalhando e não estamos cobrando. Então, estamos trabalhando de graça. Eu falei, agora piorou. Aí eu peguei, fiz uma reunião assim com a galera. E eu falei assim, deixa eu trocar ideia com vocês aqui, velho. De coração. Vocês acham... Quem acha que aqui o corte na barbearia é caro? Quem acha que caro, tipo... R$100 fazer um cabelo, na época eu acho que era 80. Quem acha que R$80 caro pra fazer uma barba, um cabelo e uma sobrancelha? Aí eles ficaram tudo quietinho, né? Eu falei, meu, acho que esses caras estão achando que é caro. Eu falei, vou começar por mim. Falei, cara, eu acho caro, né? Porque os concorrentes era tudo mais barato, assim, né? Eu falei, eu acho caro, né? Pagar R$80 pra fazer um cabelo, uma barba e uma sobrancelha. A hora que eu falei isso, um barbeiro já levantou, eu também acho. Não, eu também acho. Falei, meu, como é que eu vou colocar na cabeça desses caras que é barato, se até eu achava que era tipo, né, um pouquinho, né, salgador que a gente via, né? Daí eu falei assim, cara, como é que eu vou colocar na cabeça desses caras isso, se até eu... Aí, e eu com aquilo na cabeça, falei, meu, o que é que eu vou fazer, velho? O que eu vou fazer pra resolver esse problema? Aí um dia na casa do meu sogro, né, num churrasco lá e tal, eu escutei a minha cunhada falando, né? Pô, cara, eu acho barato quando o homem vai no barbeiro. Porque a mulher, quando vai no salão, gasta R$300. Eu falei, pum, é isso. Eu não preciso ter alguém... Eu não preciso que os meus barbeiros achem barato o corte de cabelo. Mas a pessoa que recebe ali tem que ser. Que foi daí que a gente colocou ela ali. Né? No caso, ela é uma irmã da Mayara, né? A minha cunhada, a gente colocou ela ali no caixa. E, cara, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a separar os setores. Falei, meu, aqui o barbeiro tem que fazer o quê? Ele tem que cortar cabelo bem, tem que vender o produto. Mas quem recebe agora é a recepcionista. O barbeiro não tem que receber. E eu proibi eles até de saber o valor. Eu falei, meu, eu não quero que vocês escutem. Você vai chegar no caixa agora, vai falar, ó, eu atendi aqui o Matheus, dele foi cabelo, barba e sobrancelha. Matheusão, obrigado. Eu falei, meu, corre de lá, velho. Eu não quero. E daí, quando ela ia falar, ela falava, ficou apenas R$80. Não parecia caro quando ela falava, né? Só que pro barbeiro, cara, eu lembro quantas vezes, tipo, quanto é que deu? O barbeiro falava assim, ó, deu 80. Aí o cara, quanto? Mas não espantado com o valor do corte. É porque ele não ouviu o que o barbeiro falou tão... Daí ele, quanto? Perguntava de novo do barbeiro, 80, mas eu vou fazer pra você 60 hoje. Então a gente conseguiu tirar esses descontos. Daí eu comecei a entender a importância de fato de ter uma recepcionista. Consegui entender o que é o papel do barbeiro dentro da barbearia. Ó, o papel do barbeiro hoje é esse. E mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade, né? Porque a gente também veio do bairro, a gente dava sobrancelha de cortesia, a gente dava o tapinha na barba, a gente entendia isso. E daí a gente começou a valorizar isso, tá, gente? Mas isso é o nosso trabalho. É só um tapinha rapidinho, mas é isso que a gente faz pra ganhar dinheiro e ganhar vida. Então a gente precisa valorizar o que a gente faz, né? Daí a gente começou a mudar
tanto a nossa mentalidade quanto a mentalidade dos barbeiros. Claro, não é fácil, assim, né? Ó, plim, não é assim. Ó, gente, vocês têm que valorizar, vocês são bons, assim, assim, assado. Eu sei que para vocês é simples, é fácil fazer uma sobrancelha, dar um tapinha na barba, mas é igual aquela história lá daquele navio que tava com problema, com vazamento, e chamaram milhões de profissionais e ninguém sabia onde estava o vazamento. Daí, de repente, chegou um cara lá. Ele chegou, com 10 minutos, ele solucionou, né, o problema e falou, olha, ficou 5 mil reais, né? Nossa, mas você não demorou nem 10 minutos, você já, né, terminou, né? Dele, olha, que eu sabia qual parafuso apertar, eu sabia como resolver o problema, esse é o valor do meu trabalho. Né? Então, assim, a gente precisa valorizar o que a gente faz. Se a pessoa demorou anos para descobrir isso, estudou, praticou, fez curso, você tem que cobrar por aquilo. Não é porque é fácil e simples para uns e difícil para outro, né? Que a gente não tem que valorizar e cobrar. Por que o cliente não faz o cabelo em casa? Porque ele sozinho ele não consegue cortar. Vários já conseguem, já se vira, né? Mas ele paga um profissional que está qualificado e especializado para fazer aquilo. Assim como todos os serviços e produtos e trabalhos que a gente consome, é porque alguém se especializou e está trazendo o melhor para te oferecer, né? E a gente entendeu isso, né? Assim, de fato, né? Tipo assim, quem que é o nosso cliente, né? Quem que é o cliente que nos valoriza? Tanto que eu falo pros meninos, pô, Gu, tem cliente que chega lá, né? Porque hoje nós somos... a barbearia mais cara da cidade, né? Ou uma das, né? Eu não sei como é que tá aí, mas eu acredito que se nós não somos a mais cara, somos uma das mais caras, né? Da barbearia, né? O salão de beleza é mais caro que a gente, o corte, mas assim, na barbearia, acredito que a gente tá entre as primeiras ali. E como que você faz? Não tem aquele cliente que chega lá e acha caro o valor do corte de cabelo? Tem, cara, né? Tem. E é o que eu explico pra minha equipe, cara, aquele não é nosso cliente, né? A gente dá um atendimento bacana pra ele, a gente, o valor do corte é esse. Ele falou, louco, mas eu achei caro. Não, cara, né, mas corta o cabelo com a gente, não é isso, tal. O cara vai embora, a gente chega neles e fala, cara, é que aquele cara ali, ele não é o nosso cliente, né? Como assim não é o nosso cliente? Não, cara, ele não é o nosso cliente, ele não consegue enxergar o valor. Por mais que a gente gera bastante valor ali, às vezes ele não consegue, né, enxergar isso. Mas basicamente é isso, cara, né? A do Vale Barbearia, quando a gente conseguiu entender essas questões, essas estratégias e pôr cada um no seu lugar, foi o que fez a gente prosperar, né? A gente tem muito a melhorar ainda, muito, muito, muito. A gente tem bastante braço ali dentro da barbearia, mas a gente precisa de muito mais, né? A gente precisa agora crescer a nossa parte, né, interna ali, eu digo, para ajudar a Mayara na gestão, porque a Mayara ainda faz o financeiro da barbearia sozinho, ela faz essa parte contábil, a gente tem um contador, mas é a Mayara que cuida dessa parte, então a gente precisa agora vir também crescendo essa parte, né? Junto com o time administrativo ali, isso, né? É porque não é... A gente pensa que é só colocar barbeiro pra dentro, né? Mas não é só colocar barbeiro e cliente pra dentro. Tem todo um monte de coisinha ali que precisa ser feita para que tudo ali aconteça, né? Quando o cliente chega, tem que estar tudo perfeito. Mas para estar tudo perfeito ali, cara, é difícil. E a perfeição, a gente sabe que a gente não vai alcançar, porque perfeito, né? Só no paraíso. Mas a gente busca cada dia melhorar mais, né? E um insight que eu tive aqui agora, que eu não tinha parado para analisar, né? No nosso começo, o que a gente fez? A gente quis trazer a barbearia do centro para o bairro. A qualidade, né? A estrutura... até o preço, inclusive, né? Um pouco mais caro. Mas a gente quis trazer a comodidade e a excelência do atendimento que era do centro, que era do shopping, para o bairro. Então, assim, né? A gente já quis trazer a qualidade para o bairro. Daí a gente foi para o centro e hoje a gente foi para uma área nobre. Então, assim, esse cuidado, esse zelo da gente sempre entregar o melhor, a gente conseguiu evoluir, conseguiu crescer e conseguiu atingir vários públicos e com qualidade em todos eles, né? Porque em todas as barbearias que a gente tem, todo o cuidado com o cliente, todo o respeito, o carinho, a atenção ali, a qualidade e excelência que a gente entrega é igual. Independente de ser quando a gente era no começo, com os pallets, quanto agora, com móveis planejados de marca, com as cadeiras profissionais também de barbeiro de marca, não é mais aquela cadeira quebrada, né? Então, assim, tudo que a gente faz com
com qualidade, entregando o nosso melhor, a gente consegue receber o melhor também, né? E a gente consegue evoluir através disso. E a gente conseguiu colocar a nossa barbearia em um nível assim que eu não imaginava que a gente ia chegar, né? Hoje, pra você ter uma noção, a gente tem cliente que corta o cabelo sem precisar cortar. Tipo, você vê que não tá na hora do cara cortar o cabelo, mas ele vai lá. Porque, tipo assim, ele sente falta daquilo, né? Ele sente falta de tudo que acontece ali. É até difícil de explicar pra vocês, porque o processo é muito legal. Então, ali dentro da Do Vale Barbearia, hoje o cara faz um network muito legal. A gente tem um público muito legal. Então, tem um público de network, tem um público de... né, tem um carinho do barbeiro ali, sabe? Tem aquela amizade. E então o cara acaba indo ali porque, tipo assim, tem cliente meu que fala, pô, Gu, eu vim aqui hoje pela massagem. Eu vim aqui hoje pela resenha. Eu vim aqui, cara, eu tenho que vir, né? Tem uns que vai só pra tomar um cafezinho, só pra dar um oi. Só pra dar um oi e tal, cara. E assim, isso é muito legal. Porque eu não sei se eu vou conseguir explicar isso pra vocês aqui, cara, mas a gente dá um atendimento ali, é um encantamento de cliente que a gente fala, né? É um cliente, quando ele vai na barbearia, dificilmente ele não volta. É o que eu falo pros meninos. A gente precisa trazer o cliente aqui pela primeira vez, cara. Pela primeira vez. E quando ele chega, cara, a gente não força nada. A gente é simplesmente quem a gente é. Mas como que funciona? Lá quando o cliente chega, e o público que a gente atende hoje é um público que enxerga isso. Pô, o cara chega na barbearia porque ele viu algum anúncio, ele viu, né, alguma coisa bacana, ou passou na frente dele, vai lá, agenda um horário. Quando ele chega, hora que ele chega na barbearia, já tem a nossa recepcionista. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Um exemplo, oi, tudo bem, seja bem-vindo, meu nome é Fran, como que eu posso te chamar? Aí o cliente, né, chega e fala, pode me chamar de Matheus e tal. Ô, Matheus, tudo bem? Vamos supor que você já deixou o horário marcado. Você tem um horário agendado com o Fernando. É um exemplo, tá? O Fernando já vai te atender. Se você quiser tomar um café, uma água, você pode ficar à vontade. Mas assim, com alegria, sabe? Com alegria. Daí você senta ali, daqui a pouco vem o Fernando já te chamando pelo nome. Oi, Matheus, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu que vou te atender, vamos lá. A hora que você senta na cadeira, cara, que é aquele padrão que eu falei que eu não conseguia que eu não conseguia fazer, que eu era maçã podre, né? Ele encosta ali a bundinha dele na bancada, fica de frente com o cliente e a primeira pergunta que ele faz é: Matheusão, e aí? O que é que você não gosta que faz no seu cabelo? É diferente, né? É diferente. Tipo assim, o que é que você não gosta que faz? Ah, cara, eu não gosto que abaixa muito a minha franja. Ah, cara, eu não gosto que corta muito meu roda-moinho. Tá. Matheus, e a barba? Você gosta que deixa ela mais alta? Você gosta que deixa ela mais baixa? Né? Sem colocar a capa no cara. Tipo assim, sabe? Né? Mostrando. E a gente tem que mostrar. Então o cliente, ele percebe isso, né, meu? Aí na hora de vir colocar, olha, eu vou colocar uma gola higiênica em você aqui e tal, né? Vem, coloca a gola higiênica, corta o cabelo do cara ali, entendeu o que ele quis. A gente oferece, fala pra eles os benefícios de fazer uma esfoliação, né? De se cuidar mais. Daí o restante o Gustavo vai só divulgar no curso de gestão. Não, mas assim, cara, eu acho muito legal Quer saber mais? Quer saber mais? Agenda um horário lá. Já faz um anúncio. Agenda um horário lá. Então, assim, tem tudo Então a gente... Tem todo um processo. O cara, quando ele vai lá, de coração, cara. Tudo tem um porquê. O cara, quando ele vai lá, fazer. igual a gente... Esses tempos atrás eu recebi de um cliente, falou assim, cara, eu fiquei constrangido aí. Eu falei, nossa, velho, por quê? Cara, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida. Eu nunca fui tão bem recebido na minha vida. Parece que a menina da recepção, eu conheci ela fazia 10 anos. Parece que o barbeiro, ele era meu barbeiro. Com o meu barbeiro, eu não tinha a intimidade que eu consegui com ele ali já no primeiro corte, né? E eu falo pra eles, gente, a gente tem que cuidar do nosso cliente. Tem que cuidar do cliente que já é nosso. E tem que cuidar e tem que receber bem aquele cliente que vem. Porque, cara, vamos falar a verdade. Eu comento muitos com eles lá. O cliente novo que vem na minha barbearia, ele não é recém-nascido. Então ele cortava cabelo em algum lugar, né? Por que ele parou de cortar o cabelo lá? Às vezes o cara, eu cortei cabelo. O cara, o que a gente percebe? Por que você começou a cortar o cabelo aqui? Eu cortava com o cabelo lá, com fulano, fazia 10 anos já. Mas ele começou a cortar meu cabelo muito rápido. Ele começou a cortar meu cabelo de qualquer jeito. Eu falava pra ele que eu queria um corte diferente, ele sempre fazia o mesmo. Ele não tava muito nem aí pra mim. Ele ficava me remarcando. Ele não tinha horário. Então, o cliente que a gente mais tem que ter zelo ali dentro, cara, é o cliente que já é nosso. Que já é de vocês. Então, esse atendimento que eu falei pra vocês, ele é tanto pro cliente novo, como pro cliente antigo da casa. Que é o que a gente mais tem que cuidar. Porque qual que é a ideia? É colocar cliente novo pra dentro e segurar os nossos. Né? Essa é a ideia, porque senão não adianta. Eu coloco o cliente pra dentro e eu tenho um buraco no ralo desse tamanho. Um rombo no ralo aí não tem como, né? Não gera retenção, né? Que casa com o que vocês falaram, né? De relacionamento e retenção. A gente Isso. faz muito Os isso. 3 R's, né? Isso. Relacionamento,
resultado, no caso, é o corte de cabelo bem feito, gera retenção. E além da retenção, gera indicação para vocês, eu acredito que deve ter muito, né? Muita indicação, Muita né? Hoje a indicação. gente tem bastante cliente, porque geralmente o cliente novo volta naquela... É difícil mapear isso, né? Mas geralmente o cliente novo, ele viu a gente no Instagram, aí às vezes ele, tipo... um amigo dele falou pra ele, indicou ele, e daí quando ele foi pesquisar, ele viu a gente lá. Então, tipo, tem um amigo que validou com a indicação. Às vezes foi o Google que trouxe, mas foi um amigo que indicou. Às vezes foi o Google que trouxe, mas ele viu no Instagram. Né? Às vezes foi o Google que trouxe, mas ele passou em frente à fachada. Então, assim, é meio complexo ali, assim, de A importância de entender, você estar em todos os canais, digamos Todos assim, os né? canais, Ser todos os omnichannel. canais, todos os canais. Né? Gustavo, cara, acho que a gente podia ficar aqui conversando mais Nossa senhora. umas horas aí. Até amanhã cedo. Até amanhã. Mas a gente precisa ir pros finalmentes, né? E aí, pra finalizar, eu acho que agora cabe aquela pergunta, Diego. Se quiser repetir ela, de Manda ali, manda pra gente. qual que é o futuro? O que vocês imaginam os próximos planos pra Do Vale? O que vocês imaginam? Onde que vocês querem chegar? E o que tá sendo feito pra vocês chegarem nesse objetivo? Cara, eu acredito que... Acredito não, né? A meta é aqui dentro de Londrina a gente ter 6 lojas. Legal. Né? Então, eu acredito que aqui dentro de Londrina ainda a gente cabe mais 3 do Vale Barbearia. Né? A gente está correndo para isso aí. A gente está com um nenezinho novo aí, né? Que é a nova loja. A gente ainda precisa contratar, fazer ela performar cada vez melhor. E a gente tem aquele... Né, sempre um delayzinho, né? Você monta uma loja nova, cai um pouquinho na outra. Então, você tem que cuidar da nova, mas também não pode deixar cair a outra. A gente tem mais outras 2 lojas. Mas a ideia é ter 6 lojas aqui dentro de Londrina. Né? Só que agora eu acredito que a gente precisa... Né, deixar essas... A gente já tem 2 lojas estruturadas, mas se a gente abriu essa, às vezes uma dá uma sentidinha ali um pouquinho, é colocar a casa em ordem novamente, né? E o próximo passo depois disso é organizar ali essa parte operacional, que eu digo, essa parte chata, né? Que é a parte ali de cuidar do financeiro. Administrativo. Esses braços, assim, porque, cara, eu tinha comigo, tipo assim, quem toca uma, toca 2. Quem toca 2, toca 3. Mas, tipo, não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. Eu tenho uma pergunta, um gancho, mas algo voltado, vocês pensam talvez em franquear esse modelo de negócio? Cara, já passou pela minha cabeça, né? Inclusive, eu vi que o Felipe, né? Tava aqui o pessoal lá Isso, no outro podcast. passado. E tipo assim, aquilo ali, tipo, abriu a minha cabeça um pouco, mas eu não sei se eu tenho perfil pra isso, né? Porque eu gosto de ter tudo na mão, sabe? Entendi. Eu gosto de ter na mão, Entendi. sabe? Assim, ter aquele controle na mão. Então eu não sei como que... Né, porque a parte mais difícil hoje da barbearia é o barbeiro. Total. Né? Você tem que acertar na contratação. Eu não sei se eu franqueasse isso, vamos supor, pra você um exemplo, se fosse de fora, não sei como que seria todo esse... Como que eu te daria esse suporte, como que, sabe? A gente tem um nome forte aqui em Londrina, né? Mas eu não sei pra fora, né? Então eu tenho algumas... já passou pela minha cabeça, mas não sei. É um desafio. Né? É um desafio. Eu não sei se eu tenho perfil, né, pra isso, assim, mas é sensacional. Eu escutei a história do Felipe lá, já falei, pô, será que é isso? Será? Que Não, legal. mas uma coisa é claro, assim, a gente já... Hoje, se eu fosse franquear, a gente já tem um padrão de atendimento que é certo, a gente já tem o nosso método, que é o método Validado. 4M, validado, que é a forma que a gente consegue trazer o cliente mais vezes para a barbearia, né, uma recorrência, né? Então, assim, a gente já tem os métodos tudo estruturado, né? Acho que agora só falta eu conseguir soltar isso. Fantástico. Pessoal, Gustavo, Mayara, muito obrigado por compartilhar a história de vocês aí conosco. Acredito que foi de grande ensinamento toda essa trajetória que vocês passaram. E desejo todo sucesso. Obrigado. Para vocês estarem Obrigada, vocês continuando. também. Obrigado. E vamos para cima. Fica aqui o meu agradecimento, né? Vocês aqui é o primeiro podcast que eu tô participando e fico muito feliz, né, pela estrutura que vocês oferecem aqui, de ter chamado por vocês, né? Pra você ver como que é legal o network, né? Aquele dia a gente tava lá na loja, na Aston, lá na loja dos meninos, e já, né, fizemos essa amizade aqui. Total. Então, tô muito feliz, muito obrigado, né? Espero obrigada que... pelo convite. e espero que a galera de casa aí, né, sirva de... que consiga aprendizado, né? Se tiver algum ganchinho ali que dá pra aplicar insights, ali. né? Algum insight. Poxa, tenho certeza que deve ter muitos. Fica o convite também para conhecer, né? Qualquer uma Com das nossas toda unidades, certeza. né? E para ver como é que funciona, qual que é essa experiência do Vale Barbearia. Porque só falando aqui, cara, é
é muito difícil, né? É só indo lá mesmo. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que viver a Tem que ir lá pra entender. Pô, sensacional. Como o Diego falou, gente, é uma honra ter vocês aqui. Eu acho que escutar histórias de empreendedores, ainda mais essa história que vocês trouxeram aqui, pô, vocês saíram do nada, isso cada vez mais motiva a gente, que, pô, empreender não é fácil, empreender não é mil maravilhas, pô, o que você tá vendo na internet, algumas coisas fazem sentido, algumas coisas não, mas quando a gente tem essa troca, eu aposto que, pô, quem assistiu a gente aqui, você sai muito mais motivado pra fazer o negócio andar e ir pra cima, então... E tem hora, assim, cara, que a gente tem que acreditar na gente mesmo, viu, velho? Porque se eu fosse acreditar nessa galera aí que... nem cheguei a comentar isso aqui, mas se eu fosse acreditar nessa galera, assim, que às vezes acha que sabe mais do que você, porque tem algum tipo de curso superior, alguma coisa do tipo... logo no início, a gente chamou uma empresa de consultoria, né, pra dar um auxílio, cara, e o cara falou pra mim que eu ia quebrar. Uhum. E eu arrumei uma treta com ele lá, velho. Tipo assim, arrumamos uma treta. Não uma treta, né? Mas tipo assim, eu não gostei muito do que ele falou. Eu falei, não, velho, eu acredito na parada, eu vou fazer do meu jeito, eu vou seguir o meu instinto. Né? Acertei, errei, mas estamos aqui, estamos de pé. Então, assim, cara, eu acho que empreender, eu acho que é isso, assim, sabe, velho? É quando ninguém tá... Se você acreditou, velho... É pra cima. É seguir sua intuição, né? É isso que eu falo, né, velho? Tipo assim, que se lasque, né, velho? Vamos pra cima. E eu tô com essa jaqueta aqui, né? Essa é a jaqueta que eu usava quando eu era... frentista, e ela tem um apreço muito grande pra mim. Às vezes eu olho pra isso aqui e falo, pô, velho, se eu tivesse tido medo, imagina, né? Tipo assim, se eu tivesse tido medo de montar minha barbearia, se eu tivesse, talvez eu estaria lá no posto até hoje, né? Igual a minha mãe não acreditava muito em mim no começo, nessa parte, meu pai também não. Até o meu pai esse dia falou, pô, meu, ainda bem que você não me escutou, hein, cara. Então, assim, mas meu pai sempre foi minha mãe sempre, depois de aberto, sempre me apoiou. No começo, porque eu entendo o medo deles, né? Pô, cara, meu pai tinha medo de eu perder o pouco que eu tinha, né? Tipo, arriscando na barbearia. Eu super entendo ele, amo a vida dele. É um cara que me ajudou muito ali, meu pai, meu sogro, né? Seja pra passar... Não tinha como ajudar com dinheiro, mas passava uma tinta na parede e tal. E o que eu quero deixar pra galera aqui, o recado que eu quero deixar pra galera é... Cara, às vezes a gente tá procurando resposta fora, né? Às vezes a gente quer a afirmação de alguém que nem entende do seu negócio, velho. Às vezes o cara é um baita empreendedor, mas no ramo dele, velho. E o que ele fala, às vezes, não funciona no seu. Então, quem mais entende do seu negócio é você mesmo. Até pros donos de barbearia mesmo, eu falo isso pra eles no curso. Quem mais entende do seu negócio aqui não sou eu, velho. Eu tô te falando aqui o que deu certo pra mim. Agora você vai escolher, né? Vai ver o que faz sentido pra você ou não e aplica. E se alguma coisa fizer sentido, aplique. Se não, nada fizer sentido, não aplique e segue o seu intuito, o seu... Né, o seu caminho. Instinto, o seu caminho, o seu instinto. Pô, sensacional. Finalizamos com essa aula aqui, Diegão. Uma coisa eu aprendi, cabelo no chão e dinheiro na mão. Fechou, Fechou, galera? galera. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, obrigada. Episódio em todas as plataformas, YouTube, Spotify. Acompanha a gente no Instagram também. Tamo junto. Tamo junto.